Fala comunidade, tudo bem? Eu sou o Robson Harada, membro da Almadal, CMO do mercado Bitcoin, e hoje, excepcionalmente, estou aqui sendo host da nossa playlist Expert do Web3 Cast. O que é essa playlist? A playlist Expert é uma playlist onde a gente usa temas da Web3 e vai um pouco mais a fundo, porque a gente está focando um pouco mais nas pessoas que já estão na comunidade, que já conhecem de Web3, e a ideia é que a gente agregue conhecimento com grandes especialistas, profissionais do mercado e gente incrível que está fazendo coisa muito massa dentro da Web3. Não se esqueça que a gente também tem a nossa playlist Learning, que é mais introdutória. Então, se você caiu de paraquedas aqui e tá boiando, dá uma olhadinha na playlist Learning. Se você é expert e acha que tem temas legais na Learning e muita gente pergunta para você, o que é NFT, o que é comunidade, o que é cripto, indica o Web3 Cash. Tem muito conteúdo legal do Learning ao avançado aqui no nosso Expert, e a ideia é que a gente consiga construir essa grande comunidade através de conteúdo também. E se você gosta do nosso conteúdo, dá uma moral, compartilhe os conteúdos, assina o canal, curta nossas redes sociais e venha para a nossa comunidade, porque quanto mais você divulgar, mais próspero vai ser e mais longa vida vamos ter produzindo e colaborando na educação da comunidade Web3 como um todo. E hoje, o nosso tema é muito legal, e é por isso que eu estou aqui hoje. A gente vai falar de Play to Earn. É um tema que eu adoro, não sou tão especialista como as pessoas que estão aqui comigo na mesa hoje. E para discutir esse tema, eu tenho aqui Isaac Honorato, membro da Almadal também e CEO do TimesLab. Oi, Isaac. Fala, gente. Muito obrigado. Eu já estou tendo aqui, cadeira fixa, né? Eu estou aparecendo em quase todos. Mas esse daqui não tinha como não aparecer, né? Pouca gente sabe, mas eu já fui desenvolvedor de games. Fiz faculdade de design de games. Estou contratando. Eu também. Todo mundo. E também tive muito scholarship, né? Tive 200 pessoas jogando comigo. Então, acho que vai ser um papo interessante. Legal. Eu seleciono uma pessoa dentro para falar sobre isso. Eba, que demais. Eu tô aqui também com a Bruna Simões, co-founder do Cyber Skies e embaixadora da IVE. Oi, Bruna, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada aí pelo convite. Vai ser muito legal falar com você sobre esse tema. Tô bem animada. Legal. E eu tô aqui com o Gabi Araújo, New Business e cofundador do Universos. Só que pra gente contextualizar, né, a Web3 ela é recente, ela é nova, todo mundo aqui tem uma história. Então a gente quer também ouvir um pouquinho a história dos nossos convidados para entender a jornada, como eles chegaram até aqui, os centenas e às vezes até milhares de projetos que essa galera está envolvida. No caso da Bruna, ela é também embaixadora da IVE, né? Então seria legal ouvir aqui de você, Bruna. Conta pra gente a nossa história. Tá bom. Bom, a minha história... Vou falar um pouco da minha história Web 2, tá bom? E depois um pouquinho da minha história Web 3, mas eu vou tentar resumir. Eu sou formada em design, eu fiz graduação em design na UFMG. E ao contrário de que muitas pessoas pensam assim, quando pensam em design, é muito tipo, fazer uma arte no Photoshop, fazer um site e tal. Mas o meu curso sempre foi focado muito na parte de desenvolvimento de projetos, né? Design é solução de problemas. Então você olha com uma visão de metodologias para desenvolver alguma coisa, que seja um projeto, um produto, uma empresa, o que seja, para solucionar um problema. Então essa foi uma visão que enraizou muito dentro de mim. Só que quando eu estava finalizando a faculdade, eu comecei a participar de alguns projetos, que inclusive é na área de games, que foi com um youtuber bem famoso aí da parte de Minecraft. Eu não vou falar o nome, porque acabou que a gente não avançou muito no projeto por conta de coisas pessoais lá da família. Mas a gente estava num projeto de internacionalizar esse youtuber para Portugal através de alguns fundos europeus de investimento, que estava fomentando a educação, a parte de desenvolvimento de escolas e crianças e tudo mais. E eu comecei a me envolver nesse projeto para levar eles para lá. Paralelamente a isso, eu também estava desenvolvendo um projeto bem legal, que é de rastreio de bagagens, que resolvia um problema gigante da parte de aeroportos, dos prejuízos. Isso foi um projeto que nasceu na UFMG, junto com o meu cofundador também, que está aí comigo em tudo. E eu comecei a ter bastante interesse por Portugal. Eu já conhecia Portugal, já tinha ido lá e me apaixonei. Apesar de não ser um país ainda muito Web3, na parte de tecnologia ele ainda está dando uns passinhos mais lentos. Mas eu já tive essa oportunidade de ter alguns projetos visando lá o mercado europeu. Então você não mora no Brasil? Não moro, eu moro em Portugal. Olha, que honra nossa, que legal. Já estou lá há 5 anos, mas eu estava com saudade do Brasil. Esse ano, por causa do Cyber Skies, acho que é a 5ª vez que eu venho no Brasil. Que então, demais. Atualmente, eu nem sei onde que eu estou morando. Demos sorte. Sorte a nossa, sorte a nossa. Mas foi uma oportunidade boa, que mês que vem eu já devo estar voltando para lá. Legal. Mas aí, me envolvendo nesses projetos, eu conheci um investidor na área que se envolveu, quis muito investir nesse projeto, principalmente da parte de bagagens. Só que como era um projeto ainda feito dentro da UFMG, tem todos os protocolos, tem aquelas regras da faculdade. E a Delta Airlines, que é uma das maiores companhias, lançou a mesma solução do começo ao fim, só que com milhões e milhões e milhões de dólares de investimento.
Bom, resumo da ópera. Eu fiquei muito feliz porque eu vi que a metodologia de design aplicada ali, realmente, assim, mesmo eu não sendo a área de aviação, a solução foi a mesma. Hipótese validada. Exatamente. Então fica um case aí, beleza, eu estava na faculdade já faz quase uma década, mas assim, bem legal esse processo. Faz quase uma década. Sim, não parece, mas Não. eu já tenho quase 30. Se formou com 16 na faculdade. Entrei com 12. Não, mas faz um tempo já. E nisso eu acabei, mesmo esse projeto não indo muito para frente, eu decidi ir para Portugal, porque as portas já estavam abertas lá. E eu também já tinha uma empresa que prestava assessoria da parte de marketing, da parte de anúncios e de design, assim, em geral, mais de web design. E quando eu cheguei em Portugal, eu me deparei com uma realidade um pouquinho diferente. Na época, o pessoal nem sabia direito o que era WhatsApp, Instagram, Deus me livre. Então, o pessoal ainda estava um pouquinho... Amo os portugueses, tá, pessoal? Mas essa é uma realidade que eu vi na prática, tá? O pessoal ainda estava um pouco atrasado e eu decidi, né, mudar um pouco, ver as oportunidades que tinha das minhas redes de contato, que eu acabei formando lá numa parte mais B2B, e direcionar o meu foco mais para a área que eu sempre gosto, que é a parte de pesquisa, que entra muito no que é design, né? Você pesquisar, estudar, validar, pegar informações e pôr essas metodologias. Então, a minha empresa, a Stab Studio, a gente fez parceria com 2 escritórios de vistos que faziam todo o processo do visto D2, que é trazer empresas de fora para o mercado português, mas é o processo jurídico e de visto. Então, as empresas em si, elas estavam muito carentes de entender o que estava acontecendo no mercado, como que elas se inseriam. Então, eu comecei a trabalhar com consultoria e pesquisa prática na parte de localizing, que é você pegar um business plan e trazer essa tradução para uma cultura, para o mercado local. Se pegar uma empresa no Brasil e pôr em Portugal, não é Ctrl+C, Ctrl+V. A cultura é muito diferente. E aí, nesses 4, 5 anos de Stab Studio como pesquisa, eu atendi empresas dos Estados Unidos, atendi empresas do Brasil, alguns franchises grandes, alguns microempreendedores. E foi um contexto muito bom, porque são vários business diferentes, de áreas que você não necessariamente domina, mas que você consegue, através da metodologia, fazer essas pesquisas e levantar essas informações. Então, foi muito enriquecedor. Conheci muita gente, muitas empresas. Até fiquei sócia de uma empresa que é uma das maiores redes de franquia aqui de estética do Brasil, que é o Ligoflora. E aí, beleza, o meu sócio, o Nicolas, ele tem formação sim, em desenvolvimento de jogos, foi para a parte mais corporativa comigo também, porque é um mercado, né, convenhamos assim, no Brasil, principalmente sem essa parte da Web3, dessa questão da comunidade, de conseguir arrecadar fundos, é um mercado um pouco complicado, né? Agora mais no bear market. Pois é. Mas antes disso, tipo, para os estúdios conseguir ter acesso às tecnologias, você vê que tipo, era um pouco defasado assim, para você se desenvolver jogos aqui. Eu falo isso muito porque ele traz para mim na época que ele fez esse curso, né? Mas aí eu também tenho uma franquia de coworking em Portugal, que foi através de uma dessas pesquisas. Que horas? Hoje eu não almocei, não deu tempo. Mas assim, eu tenho uma franquia de coworking em Portugal, que foi uma oportunidade, porque lembra daqueles microempreendedores que eu falei? Eles me colocavam na parede e falavam assim, Bruna, me fala no que eu invisto. Eu falei, não é assim. A gente tem que fazer uma pesquisa, a gente tem que... Não, mas eu tenho aqui, eu vim de tudo, eu recebi um FGTS, eu quero morar em Portugal, quero viver o sonho, mas não quero trabalhar, o que eu faço? E lá deu o boom das lavanderias self-service. Se tiver essa resposta, eu quero. Então, eu não dou essa resposta para ninguém. Não me peçam essa resposta. Mas assim, eu, na verdade, eu sei mais ou menos a faixa de rendimento e de investimento de vários setores, sabe? Principalmente mais B2C. E deu o boom das lavanderias self-service lá, várias franquias que você compra, coloca lá a lavanderia funcionando 24 horas por dia e pronto, vida boa. É a paleta mexicana de lá. Exatamente. Sempre tem. E nessa pesquisa que eu fiz por um cliente específico que queria investir em lavanderia, eu visitei todos os franchises. Eu fui de norte a sul falando com os fornecedores. Então, é muito enriquecedor. E eu vi que, assim, não é essa mil maravilha. Você coloca lá 30, 40 mil euros, faz a obra e tal, e vai rodar, e a sua felicidade. Os custos operacionais de manter são altos. E aí eu comecei a falar, caramba, é um público muito grande me perguntando isso toda vez. Eu vou pensar em desenvolver um business plan bem modular, fácil de operacionalizar, que talvez sirvam como uma resposta. Eu não vou dar como uma solução no que investir, mas é uma coisa que eu desenhei junto com o meu sócio, a gente pode dar um suporte, e a gente desenhou o AR Coworking, que, por incrível que pareça, um coworking, às vezes você pode pensar que é uma sala com cadeira, mas foi 1 ano e meio de pesquisa e desenvolvimento de modelo, porque como a gente fez em formato de franchising, é NDA, é documento de como vai funcionar, os protocolos, a parte de evento, de contrato. E eu fiz assim, com muito carinho, com muita vontade de fazer escalável, porque eu te recebi, era 2, 3 pessoas por mês, falando o que eu invisto, tenho aqui. Falei, caramba, vou aumentar o que a Stab Studio pode trazer. E a gente conseguiu trazer o primeiro investidor, o coworking está lá, é bem bonito, depois eu posso mostrar para vocês. Legal. Só que eu abri ele
Tipo, nossa, deu muito trampo fazer isso, sério. Lá em Portugal não tem nem imóvel. Então, uma coisa que você pensa que é básica, tipo São Paulo. Sim, você vê ali uma lista, né? Onde você vai pôr. O nosso foi, tipo, 3 meses procurando um imóvel para ter o nosso coworking. Caramba. E aí, a gente abriu 5 dias depois, o primeiro lockdown da pandemia. Aí você teve que se reinventar. Nossa, assim, 4 meses fechado e a gente tinha pago 1 ano de custo operacional já do aluguel e não foi devolvido. Eles fizeram depois, mais pra frente, tipo, uma melhoria no contrato. Mas assim, foram 3 lockdowns. Eu não sei, eu não estava aqui no Brasil, mas em Portugal foi muito severo mesmo. Era proibido estar no escritório. Era multa para as empresas. Você não podia sair na rua sem um comprovante que você foi no mercado, sem uma assinatura do seu patrão ou você dono da empresa com um documento assinado. Teve muito isso, mas também teve todo um terror psicológico. Assim, eu Total. lembro que eu não Foi saí de casa demais. aqui no Brasil, pelo menos, não só porque eu não tinha o escritório, porque realmente o escritório estava fechado, mas eu não saía nem pra correr na rua por desespero. Medo, né? Desespero. Mas Os ninguém primeiros 6 sabia o meses que ia foram acontecer. Caótico. E eu vou falar isso depois, mas eu morei numa casa que tinham 16 pessoas morando nesse Caramba. momento. Não, Final Level. Mas o pessoal saía de casa? Não, A menos mal. não saía, desesperado. E aí, como que você chegou na Web3 no meio de tudo isso? Então, e aí depois de 3 lockdowns e mantendo o escritório aberto, pegando outros investidores, reformulando e fazendo aquilo tá pronto, falei, pronto, agora eu vou dar uma relaxada. E aí veio a Web3. Ela não Foi dorme isso. mesmo. Ela É. não dorme mesmo. E Pois fala, é. e fala do Cyber Skies. Então, Cyber Skies, ele surgiu há 1 ano e 2 meses atrás, em agosto. Tá. Foi quando eu tive mais contatos com jogos para blockchain. Eu já tinha um contato com a parte de cripto, mas nunca tive muito interesse em entender a blockchain e o que dava para fazer ali dentro, sabe? Então, quando eu comecei a conhecer mais os jogos, eu olhei para aquilo com a visão de sempre. Sabe, eu não olhei tipo, só vou virar jogador. Eu entrei em vários jogos para testar, para entender o ecossistema, perdi dinheiro, ganhei dinheiro. Mas eu falei, olha, aqui, no que eu vi, era um mercado com muito potencial, principalmente quando você fala ali da indústria tradicional de jogos, que você vê que os usuários não têm posse dos seus itens, né? Tem tantas coisas que a Web3 de pilar pode trazer, mas eu estava vendo não sendo muito usado da maneira correta. Eu estava vendo tipo sites aparecendo do nada com um roadmap lá e NFT vendendo e arrecadando milhões. Mas não tinha ainda muitos jogos. O Axie Infinity, eu tenho o maior respeito. Eu sei que tem muita gente que olha torto, mas os caras foram bem pioneiros e trouxeram um modelo que muitos que vieram depois deles não trouxeram. Mas assim, eu comecei a olhar realmente assim, dá para se desenvolver um jogo legal, dá para trazer as premissas da Web3 para isso e tem que ser um produto pensado mesmo, tem que ter um modelo de como que isso vai ser. Então, eu meio que, mesmo no hype, eu decidi sentar ali 3 meses de estudo para entender o que eu estava fazendo, desenvolver o que seria o escopo desse produto, já para apresentar para um investidor que a gente tinha contato, sabe? Então, eu vim para o Brasil, apresentei, ele apaixonou, ele fez um primeiro aporte, a gente conseguiu contratar um time, fazer essa estrutura, e um time bem experiente na parte de desenvolvimento de jogos, tanto a parte de arte quanto de programação, de multiplayer. E o Cyber Skies, hoje, a gente está ainda desenvolvendo o MVP, porque desenvolver um jogo, você sabe, né? É muito demorado. A gente já tem uma demo que dá para o pessoal jogar. A gente vai liberar para a comunidade no próximo mês. Mas o jogo é um jogo de aviação cyberpunk que se passa em 2084, onde 7 megacorporações dominaram o mundo. Cada corporação tem seu presidente, seu conto, sua história, sua música, todo o seu lore, seu tipo de aeronave. E o usuário ele vai ter essa aeronave, não é uma temática espacial, é terra mesmo, é cyberpunk, então são realmente aviões. Tá. E você faz competições multiplayer mesmo, então são corridas que você conquista espaços no mapa para ter mais espaço aéreo do que as outras corporações. Então você forma um time, você faz corrida. É uma inspiração muito do Crash ou do Mario Kart. Não sei se vocês lembram de lembro. competir e jogar bomba e estourar. Então você faz essa competição multiplayer e conquista espaço. Nessas competições você também ganha assets, você consegue montar aviões, você tem um mercado entre os players, e isso é a nossa visão de MVP, né? Mas o produto final, a gente não quer ter um produto final, a gente quer continuar construindo ele junto com a comunidade, mas a gente já tem um direcionamento de tudo que a gente gostaria de colocar de features para ter mais funcionalidades do game, tipo a parte de você criar suas próprias pistas, tipo Tony Hawk, você sabe que você criar. Sim. Então, isso são coisas que eu não posso prometer ainda, mas é uma coisa que a gente vê de roadmap assim. Não, prometeu sim, eu ouvi. Não tá na blockchain. Tá na internet, é real. Muito legal. A gente vai explorar vários aspectos dos projetos que vocês estão liderando hoje, mas segura um pouquinho, porque a gente vai ter muita coisa legal e técnica pra gente falar aqui também sobre isso. E você, Gabi, conta um pouquinho aqui pra gente da sua história. Bom, gente, beleza? Primeiro, boa noite aí pra todo mundo. Muito bom estar aqui. Prazer, né? Eu já conheci o Robinho e o Isaac. Cara, vou contar rapidamente aqui. Eu sou advogado de formação, não venho dessa área. Trabalhei com direito desportivo durante 7 anos, de 2010 até 2017.
Primeiro no Fluminense, então fui campeão brasileiro 2010 2012 do Fluminense. Em 2013 fui chamado para ir para o escritório Bichara e Mota Advogados. Escritório que é o escritório que faz o Neymar, Flamengo, fez agora Lewandowski nessa última janela de transferência. Enfim, é um dos maiores escritórios do mundo de direito esportivo. Na verdade é o maior, nos últimos 5 anos foi eleito como o melhor escritório de direito esportivo do mundo. Em 2017 fiz a transferência do Neymar entre Barcelona e PSG. Junto com o time, claro. Fiz os 16 contratos, isso foi realmente eu que fiz, os primeiros 16 drafts de todos os contratos, contrato de imagem, transferência, e eu não sei se vocês se lembram, mas foi uma negociação que não foi de comum acordo, né? Foi pagamento de multa, então foi uma confusão do caralho. Pode falar palavrão? Pode, a comunidade é nossa. Beleza. Se não podia, agora pode. Isso, então assim, foi uma confusão do caralho. E logo depois daquilo ali, eu conversei com os sócios do escritório, o Marcos e o Bichara, e eu falei, gente, eu não quero mais, eu quero sair. Quero fazer outra coisa. Eles falaram assim, cara, o que você quer fazer? Eu falei, cara, eu vou começar meu canal no YouTube. Caramba. E aí, os meus colegas, né, que estavam ali naquela corrida, a mesma corrida que eu pra virar sócio, nós éramos associados, mas estavam na corrida pra virar sócio, eles falaram assim, você é maluco. Você é maluco. Você tá... Pô, a nossa equipe tinha 5 pessoas, né, os 2 sócios, Stefano, Vitor e eu. Então, assim, todos nós ali estávamos já no core do negócio, né? Eu já estava atuando com o Neymar, já estava atuando com o Flamengo. Quem que trabalha com Web3 aqui que nunca foi chamado de maluco? Perfeito? Difícil. Esse é o bom perfeito. E aí, cara, eu conversei com meus colegas, os colegas falaram, você é maluco. Eu conversei com o Marcos e com o Bichara, e eu lembro que o Marcos ele falou assim, vai, fica rico e contrata a gente. Eu falei, porra, fácil, o né? único que é dono é esse cara. E é ele que tá falando pra eu ir. O resto é contratado. O resto tá falando pra eu ficar. Eu vou. E aí eu criei meu canal no YouTube. Era um canal que falava sobre assuntos mais adultos, assim, não adulto pornográfico, tá? Adulto Terceira Guerra Mundial, que a gente tá vivendo agora, né? Mas não eram esses players, né? Era o Kim Jong-un e etc. Sei. Mas eu já conheci o Felipe Neto. E eu conversei com o Felipe Neto. Falei, cara, eu quero trabalhar com você, não precisa me pagar. Eu quero trabalhar com você pra entender o que você faz. E aí, cara, assim, eu tenho muitas opiniões que são contrárias ao do Felipe. Mas uma coisa, pra mim, ele é o concurso. Ele foi um dos únicos que conseguiu sobreviver à história do YouTube do início até o final e ainda sobrevive. Sim, e fez muita coisa. Incrível, assim, de forma com números agressivos, se reinventando, trazendo coisa nova. Os outros são os meus sócios atuais, os meninos do Você Sabia, que eu tenho muito orgulho, inclusive. É um fenômeno também, né? Também. Mas assim, eu comecei a trabalhar com o Felipe, ele falou, não, vem trabalhar comigo. Em ordem de grandeza, eu passei a receber mais ou menos 12 vezes menos do que eu ganhava. Mas, cara, eu era eternamente feliz. Eu lembro de uma passagem de eu saindo. Eu morava em Copacabana. Eu saindo da Lagoa, no Rio, né? Saindo da Lagoa, passando pela Lagoa e indo pra Barra, que era onde a gente gravava. Uhum. No primeiro dia, eu tava saindo 1h da tarde. Eu tava acostumado a ir pro escritório às 7 horas da manhã. Uhum. Tava saindo 1h da tarde, tava um sol maravilhoso na Lagoa. E eu falei, porra, foda-se o dinheiro. Isso aqui que é vida. Uhum. Sabe? Tipo assim, olha só, eu tô vendo. Não tem trânsito, porra. 1h da tarde não tinha trânsito na Lagoa. Eu tava acostumado a pegar a Lagoa com trânsito. E beleza, trabalhei com o Felipe, cara, foi um momento mágico, eu acho, pra ele também. Obviamente, isso não é responsabilidade minha, né? Isso é um fruto de trabalho de uma equipe. Claro. Mas a gente saiu ali daquele momento, se eu não me engano, de 8 milhões de inscritos pra 22 milhões de inscritos em 8 meses. Caramba. E a gente, enquanto isso, fazendo Mega Fest, que era show no Brasil inteiro. Então, sábado e domingo, sábado a gente estava numa cidade, domingo a gente estava em outra cidade, segunda a sexta gravando, não tinha folga. Fiquei 8 meses sem tirar um dia de folga. E aí, um belo dia ele conversou comigo e falou assim, cara, não vai ter um CEO no meu canal. E você tá muito grande pro meu canal, assim, você tá fazendo um monte de coisa, mas assim, daqui eu não vejo mais o seu crescimento. Eu tenho uma empresa, que é a Take for Content, ele era sócio da Take, e eu gostaria que você conversasse com os sócios. Conversei com o Cassiano, que hoje é meu sócio, e ele me chamou pra trabalhar, eu falei, eu não quero voltar pro mercado corporativo, não tô afim, eu gosto desse tipo de vida que eu vivo hoje, eu gosto de ver a Lagoa 1h da tarde. É isso que eu quero. Ele falou, não, então faz o seguinte, vai só pra reunião. Eu vou te contratar só pra vocês irem nas reuniões. Eu falei, tá. Aí também, né? Pô, dinheiro fácil, gente. Cara, ele começou a marcar reunião pra mim de 9 às 9, tá ligado? Só que assim, eu tava apaixonado por aquilo. E aí, cara, em 3 meses eu virei head de conteúdo da Take, que é uma agência grande. Toquei Magazine Luiza, trouxe a roupa de motion capture da Lu, que hoje em dia é a influenciadora mais seguida do mundo. Fiz o canal da Sala Online, que é um canal
particularmente, que eu tenho muito orgulho, que é um canal de empoderamento de mulheres negras e cabelo cacheado. E não é uma ideia minha, tá, gente? Particularmente, é uma ideia da Sala Online, da empresa de produto. Claro. Mas tem um negócio incrível ali, pô, foi muito legal pra mim tocar aquilo. Lancei o canal Irmãos Neto, canal que até hoje tem 1 milhão de inscritos em 23 horas, recorde mundial, ninguém nunca bateu até hoje. Fiz minha primeira animação, acordei um dia e falei, quero fazer uma animação, minha animação tá lá com 200 milhões de views, então foi um momento muito mágico pra mim, assim, foi um ano muito mágico, onde eu saí do direito e eu ingressei de cara numa vida de conteúdo, de empreendedorismo, mudando totalmente do que eu tinha imaginado pra minha vida. Meus pais até hoje acham que eu sou meio doido. Meu pai, particularmente, ele consegue acompanhar, ele estuda muito o que eu tô fazendo. Minha mãe, ela fala assim, ele trabalha com web. Seja 2, seja 3, é web. Pelo menos não é arrumando o computador, minha mãe ainda acha que eu faço isso. Técnico de TI. Tipo isso. Não, nada contra, mas, pô, não é exatamente o que a gente faz, né? E aí, cara, fui pra Take, da Take fui chamado pra ir pro Final Level. Né? E então, em 2019 entrei na Take, em 2020 fui chamado pro Final Level pra ser sócio, entrar já como sócio, como diretor de conteúdo e como influenciador também. Onde eu morei com o Bruno Playhard, que a gente estava falando aqui mais cedo. Foi a primeira content house do Brasil, foi bem inovadora, foi um negócio super legal. Não estava dando muito certo. Eu participei da fundação, inclusive escolhi os nomes ali junto com a galera, mas eu não participava do Final Level porque eu estava nos Irmãos Neto. Certo. 6 meses depois, estava dando a merda federal. Os caras falaram assim, a gente precisa de alguém do meio. Porque realmente, cara, você bota uma pessoa do mercado tradicional de TV pra liderar um youtuber, é a receita da cagada. O cara não vai ler roteiro, o youtuber não lê roteiro. Ele não tem jeito, mano. Assim, o cara tá acostumado a ser roteirista, cameraman, o influenciador, o editor, motion designer, o BI, tudo. Aí você chega pro cara e fala assim, agora tu vai fazer isso. Ele, não. Tá tudo uma merda, como é que eu vou fazer isso aqui? Sim. Então você tem que entender, você tem que botar esse cara dentro da roda, né? Então Certo. eu fui pra lá pra fazer isso. Por isso que eu também entrei como diretor e como influenciador. Cara, foram anos muito legais. Morei lá no Final Level durante quase 2 anos. A gente fez um round de captação em 2021, final de 2020, início de 2021, onde eu conheci o meu sócio atual, Léo Murakami, que ele foi um dos investidores que entrou. Legal. Em cima das nossas teses, né? Eu criei meu time, Game Landers, tá lá dentro e tal. Só que logo depois que a gente fez esse round de captação, eu senti que eu precisava começar a empreender. E eu era sócio, mas eu empreender um negócio meu. Uma ideia minha, onde eu fosse a pessoa que é o responsável do início até o final. Sim. Eu era sócio minoritário, claro. Porra, quem tem Mark Lehman como sócio dificilmente vai ser majoritário. Né? E aí, cara, decidi sair. Mas lá no Final Level já tinha a primeira perna do Web3. Certo. Porque junto com o Léo, a gente estava desenvolvendo uma plataforma de colecionáveis, NFT colecionáveis para influenciadores. A gente começou a estudar muito isso no início de 2021. Dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Quando deu maio, que eu decidi sair, ele também estava insatisfeito com algumas outras coisas. Eu falei assim, pô, vamos fazer alguma coisa? Vamos levar o nosso produto? Claro que não. Claro que não, né? A gente estava desenvolvendo um produto dentro de uma outra empresa, que inclusive estava me pagando como executivo. Não, mas vamos trabalhar em Web3. E aí, cara, começamos a estudar. Nesse meio do caminho, enquanto a gente estava estudando, a gente abriu o Buy Burger junto com a galera da Adventures, que foi, inclusive, deu muito certo. Porra, adoro o Rafa, adoro o Ricardinho. Legal. Deu certo como MVP, né? A gente, porrou de vender pra caralho. Mas depois a gente entendeu que precisava, aquele negócio que a gente vem discutindo sobre o DNVB, né? Não adianta só você lançar. Você tem que ter uma trajetória de longo prazo, você precisa conseguir entregar aquele produto tem que estar melhorando constantemente. E a gente sentia que naquele momento ali a gente tinha pouca experiência para escalar no nível que ele deveria ser escalado. A gente preferiu, em vez de, enquanto estava bom, parar e ver se a gente iria para frente. Eu acho que a Adventures continuou com a tese do DNVB, mas eu já estava mais voltado para Web3. Legal. E aí, cara, um belo dia, a gente falou assim, a gente viu o Axie, né? Aí a gente falou, Filipinas, Axie, Brasil, 0. Aí eu falei, tem uma oportunidade aqui, né? Legal. Se for comparar o mercado de Filipinas com o mercado brasileiro, essa é uma coisa que a gente tem muito, essa síndrome do vira-lata, né? A gente acha que o Brasil é uma merda. Sim. Cara, você vai pra Dubai, tu vai pra Europa, tu vai pros Estados Unidos, todo mundo quer entrar no Brasil. Sim. Tem fucking 250 milhões de pessoas aqui querendo comprar alguma porra. O que é, eu não sei, mas estão querendo comprar alguma coisa, assim como o cara do Bruno. Você vai, em Portugal, quantas pessoas moram em Portugal? Acho que são 10 milhões. 10 milhões, porra. Aqui no Grande São Paulo tem o dobro. Na pequena São Paulo, né? Que só dentro da cidade tem 8 milhões, se não me engano. No Grande São Paulo tem 20. Porra, só que no espaço de São Paulo tem mais consumidor do que em Portugal inteiro. E Portugal, português não é um público que tá querendo comprar qualquer porra, não. Eu quero vender. Então, aí, cara, a gente falou, beleza, vamos desenvolver um jogo. Como a gente vai desenvolver o jogo? A gente tinha 2 caminhos, né? Vamos desenvolver marketing ou vamos desenvolver um jogo? Essa foi a primeira decisão. Animal. Né?
Poderíamos ter desenvolvido marketing. Em setembro do ano passado, agosto Seria do ano passado. Opa. Porra, cara, você tava vendendo NFT desse copo aqui, $1 milhão. Pô, que tá maluco? Qual vai ser a utilidade? Tá maluco? Que utilidade o quê, porra? Isso aqui é uma NFT de um copo, $1 milhão. Tá bom, comprado. A gente não estava no mesmo projeto, mas o tempo e a decisão foi É exatamente a muito mesma. legal, é muito legal ouvir Igual. Cara, eu acho que isso tem muita sinergia. Você também estava falando que você é designer, mas você é bizdev. No final do dia você é bizdev. Eu também sou bizdev, mas você faz o bizdev de uma forma bem diferente da minha. Você estuda pra caramba, eu mergulho. Eu meto a mergulho cara estudando lá ao e mesmo vou no tempo. meio, tá ligado? Eu vou no meio e vou ver. E aí, cara, a gente começou a desenvolver isso. O universo, a gente decidiu fazer o jogo. E aí a gente fez um roadmap, eu com o meu sócio, e fomos levantar a grana. Trouxemos o Cassiano nosso sócio da Take, e eu acabei entrando na Take como sócio também. Então Legal. acabou tendo uma troca. Eu comprei na Take, na Holding, ele comprou na Take 4 Games, que é a nossa empresa que ficou embaixo. E aí a gente abriu diversas coisas ali, mas eu e o Léo muito dedicados no jogo, embora tenha outras coisas que estão rolando aí de negócios também. E aí a gente começou a desenvolver o jogo. Como é que a gente começou? A gente alugou uma casa em Campos do Jordão, um sítio. Levamos, acho que se não me engano, 11 pessoas, que já eram core do nosso time naquele momento. Falamos, o que a gente vai fazer? A gente não tinha nada. A gente foi levar todo mundo primeiro para fazer um onboarding Web3, porque os meus designers não sabiam o que era. Meu dev de games não sabia o que era O Web3. sofrimento é tão parecido. Exatamente. Ninguém sabia nada. Quem sabia? Eu sabia um pouco. Estava estudando já há algum tempo, mas até hoje não me considero especialista. Eu tenho uma dificuldade com essa palavra. Nem Eu como também. advogado desportivo eu me considero especialista. Tem uma Acho Tem foda. um peso forte aí nessa romantização do Exatamente, especialista, né? Mais um tema exatamente. tão novo, né? Aí depois virar autoridade e vão vender curso. Especialista, autoridade, vender curso. Então, assim, porra. Mas, cara, estudo bastante. Eu e meu sócio sabíamos, e o Matheus, que é o nosso head de economia, já estudava muito. Legal. Né? Aí a gente fez 3 primeiros dias, foi uma semana. 3 primeiros dias foi só onboarding. Só Web3 na veia, play to earn, papapá. Depois disso a gente entrou e falou, o que vai ser o nosso jogo? E, cara, surpreendentemente, a gente já saiu de lá com uma decisão de fazer um jogo de exploração espacial. O nome já saiu de lá, Universos. A gente tinha um pouco daquele momento de tentar fazer um Clash Royale. Uma ideia minha. Que foi pra trás. Deu errado. Porque eu acho que Clash Royale ele é um jogo... Eu não sei se vocês jogam, eu sou viciado. Sim. Ele é muito complexo. Pra você alcançar aquele nível de complexidade, pra você entregar aquela experiência, eu senti que a gente não ia conseguir fazer rápido. E a gente decidiu dividir o produto. Então, assim como também mais uma sinergia. Assim como vocês, eu não tenho uma visibilidade clara do que vai ser o universo daqui a 5 anos. Eu tenho daqui a 3. Hoje, 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu sei. A partir daí, cara, é impossível. No nosso roadmap tem um buraco negro no final de 2024. Por quê? Porque, cara, quem me falar hoje que sabe o que vai acontecer em dezembro de 2024 na Web3, tá fora da minha mesa. Eu vou falar assim, irmão, vai fazer outra parada. Total. Não tá no lugar errado. A gente garante que eu vou estar estudando, que eu vou estar lendo, que eu vou estar aprendendo sobre aquilo ali. Onde é que vai chegar, eu não sei. Mas a gente saiu com um jogo, primeiro, estratégico idle, mas não é um jogo de browser, não é um jogo que você click to earn, né, vamos dizer assim. É um jogo que você tem muita estratégia envolvida, são mais de 1.000 equipamentos. Os equipamentos todos você constrói dentro do jogo, não dá pra comprar da desenvolvedora. Você precisa tem 216 planetas diferentes pra você explorar, então, porra, a nível de level de mapa, muita coisa. Então é um jogo bem complexo. A partir dali, a gente desenvolve outros estilos de jogos, mas utilizando o mesmo NFT. E a gente chega na segunda coisa que eu chamo muito de crítica, que é metaverso. Porra, eu tenho uma crítica de metaverso forte. Mano, solta o velho. Porque como gamer, cara, eu vi muito em 2020, 2021 as marcas assim, iFood... Pô, eu não vou falar da marca desse jeito. Vamos cortar essa. Aí você... Vamos lá. Aí você vê assim, a marca ela vem entrando assim... A marca fala de assim, delivery... Marca X. Marca X fala assim, estamos no metaverso. Não, pô, tu tá patrocinando um criador de GTA RP, pô. Pô, tu não tá no metaverso, mano. O que tu fez de metaverso? Tu tá patrocinando um patrocínio normal de um cara que joga GTA RP há 5 anos e tu nunca chamou isso de metaverso. Só que agora você tá indo na hype. Mesma coisa que a gente fala sobre DAO. A nossa empresa vai ser uma DAO. Calma. Como? Como é que você vai chegar lá? Cadê seu roadmap? Total. Marketing, cara. Marketing. Então, assim, a gente decidiu não tratar isso como metaverso. É um espaço digital integralmente integrado. Olha só que O que filosófico. isso quer dizer? Quer dizer que você usa os mesmos NFTs de todos os jogos. Você não vai precisar comprar novos NFTs quando eu lançar o meu segundo jogo ou o meu terceiro jogo.
Não precisa, você pode usar os mesmos. Claro, vão ter novos NFTs? Claro, porque o jogo ele tem uma construção, novas coisas vão sendo lançadas, etc. Senão o jogo nem sobrevive. Mas, fundamentalmente, você não precisa comprar um novo pack ao sair o novo jogo. Então, foi aí que a gente chegou. Vai ter o mesmo token também? Ou Mesmo token, tudo. Então, a gente chegou em Universos e esse é o momento que a gente está vendo hoje, muito próximo do lançamento. A gente tem um lançamento previsto aí para final do mês que vem. Final de outubro de 2022. Perfeito. Então a gente tem um lançamento aí previsto para final de outubro de 2022. Pode ter atraso? Pode. Mas por quê? Porque a gente realmente quer trazer não só um jogo imersivo, mas a gente tem uma preocupação, e isso eu trago do Free Fire, tá? Do mercado tradicional de Web 2. Democratização. Eu quero que... É um jogo mobile, e eu quero que ele rode não só no iPhone 13 e 14. Eu quero que ele rode no G63. G63 acho que é um carro. Inventei aqui no celular. Beleza, mas assim, num celular que seja de entrada, entendeu? Eu quero que qualquer pessoa consiga jogar. E a gente viu isso acontecendo no Free Fire. A gente que tava vendendo no mercado de games, a gente viu. E cara, o preconceito que existia com o Free Fire dentro do mercado de games era um negócio inacreditável. Ainda mais com o PUBG, né? Nossa, cara, eu joguei muito pro BG. Eu também. Eu joguei muito Free Fire também. Mas eu joguei muito pro BG. E cara, eu tive preconceito com o Free Fire. Sim. Até o momento onde eu entendi a democratização. Porque quando você analisa e você olha, porra, PUBG versus Free Fire, PUBG é um jogo melhor. Sim. Mas quando tem a questão da escala e do acesso, quando né? Quando você tenta jogar o PUBG num Motorola médio de R$500, tu não joga. Eu vou até aproveitar esse gancho para fazer aqui dar uma aprofundada no tema. São aqui 2 projetos, né, de Play to Earn, de jogos que eu acredito que são muito promissores. E só para vocês saberem, pessoal, tudo que for material público dos projetos deles, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo. Tá? Então a gente vai colocar tudo que eles quiserem disponibilizar de materiais para vocês conhecerem, darem uma aprofundada, entender do que for possível. Só que agora sim, vamos lá. Projetos promissores. Por que esse projeto de Play to Earn não vai dar em água? Por que ele vai ser sucesso? O que você atribui que vai ser sucesso para o seu projeto Cyber Skies e o que você atribui que vai ser sucesso no Universos e por que vocês vão mudar essa imagem do nome que eu acho péssimo. Eu não gosto de Play to Earn, eu acho que isso induz o usuário ao erro, mas tudo bem, não vamos discutir. É parte do marketing. É parte do marketing, veio, né? Mas pensando assim, para quem está mais conectado nesse universo, né? Por que você vai mudar a imagem do Play to Earn como algo bacana, que vai de fato agregar e tudo mais? Qual que são, de maneira sintética, o Cyber Skies? Por que ele vai ser diferente e por que ele vai ser bom? Por que ele vai dar certo? E de maneira sintética o universo? Sim. Bom, eu acredito que é porque a nossa visão assim, do que é o nosso produto, ela está baseada no que realmente eu considero que é a Web3. Ele estava falando aqui sobre a parte de metaverso, que essas palavras todas do marketing, né, metaverso, que eu vejo muito pessoal falando em evento, isso para mim não é Web3. Perfeito. Tá? Web3, para mim, é você conseguir transferir valores, NFTs, recursos, contratos, de pessoa para pessoa sem um intermediário. Né? Isso que é a blockchain, aí que roda as criptos e tudo mais. A gente traz essa premissa aqui. A gente precisa ser um jogo, uma empresa que traga uma experiência de comunidade real entre usuário e desenvolvedor. Porque hoje você não tem acesso às grandes desenvolvedoras para você poder, dar sua opinião, estar próximo, conversar e o jogo ser guiado pela comunidade. Como o nosso foco é entregar essa base estrutural, né, um alicerce de uma casa, é o Cyber Skies, é o que a gente está fazendo hoje. Mas a partir disso, a comunidade vai realmente participar e realmente dar opinião, dar propostas ao nosso sistema de governança para que o projeto avance consoante o interesse da própria comunidade que está jogando ele. Legal. E que a comunidade realmente tenha acesso para a gente. Hoje, quase todo mundo que conhece o Cyber Skies que está na comunidade já conversou comigo. Sabe, a gente é completamente transparente, as pessoas sabem quem são os desenvolvedores, sabem quem são os founders. Eu não sei quem são, assim, de ter um contato de todos os projetos que eu vi, sabe? Principalmente dos que chegaram e sumiram. A gente está fazendo um jogo divertido, um multiplayer em tempo real mesmo, que eu acho que são uma parte muito importante. Eu vejo muitos jogos que é muito difícil. Isso foi uma decisão, por isso que a gente estendeu mais ainda o prazo do projeto. Imagina, um multiplayer por turnos, eu jogo aqui, o outro joga aqui. A gente vai jogar junto, em tempo real, sabe? Então a gente traz uma outra chave para o que são os jogos Web3 hoje, de ter realmente ali baixa latência no multiplayer
e que a comunidade conhece, que ela faz parte, que ela tem os assets, que aquilo ali é dela, faz parte do mundo dela. Legal. E com uma parte muito forte no lore, sabe? Então a gente quer também promover eventos que tragam as pessoas para dentro do lore, que elas façam parte, que elas não virem a casaca da corporação. Então acho que essa premissa é o principal, a gente trazer o que é o Web3 mesmo, desse processo de centralização, dos usuários terem liberdade de transacionar seus assets, que faça parte da cultura do projeto, que as pessoas possam vender livremente suas coisas e não diferente dos termos de muitos jogos Web 2. E, claro, a gente está visando um produto realmente com outras integrações, com outros processos de democratização, de educação também, para a gente conseguir fazer um bom onboard do pessoal de Web 2 que vai chegar, Sim. vai baixar talvez ali no celular o jogo e às vezes não sabe nem o que é Web 3. Então a gente quer ser uma empresa responsável por esse processo educacional também de onboard. Então Legal. eu acredito que a gente não vai abraçar o mundo Vai ser inteiro. aqui sócio, tá? Já tô vendo uma puta de uma sinergia, cara. Assim, demais. E ele vai concordar comigo. A gente não vai abraçar o mundo inteiro porque jogo tem o tipo de jogador. Tem um jogador explorador, tem o destruidor, tem o arquiteto. A gente vai abraçar uma fatia do mercado de usuários que gostam de jogo de ação, de corrida, que você tem que ali tipo competir com outra pessoa e ver quem é o melhor por 1 milésimo de segundo, sabe? Então esse é o nosso público, é um público muito grande e a gente evitou também nesse começo, que também foi uma decisão que você falou, fazer um jogo extremamente hardcore, porque o pessoal que está na Web3 às vezes ainda não tem tipo ali uma vontade de jogar um jogo extremamente complexo, ele ainda quer entender um pouco, então para ser, tipo, entra um pouco no casual, mas já é um jogo 3D, que você vai baixar, também não é um clique, né? É um jogo que você realmente controla a sua nave e tal. Então eu acredito que para a parcela do público que gosta desse tipo de game, a gente está entregando o melhor que a gente consegue. Legal. E eu acredito que a comunidade a gente vai conseguir ainda entregar o que a comunidade vai querer, Legal. né? Não tem... A gente faz junto, então acho que a gente mitiga muitos riscos do projeto. Assim. Animal. Segura uma keyword aí que eu já volto num tema com você, que é sobre latência. Um Beleza. tema que eu sou muito preocupado, estudo bastante, então segura um pouquinho. Beleza. Perfeito. Cara, eu concordo, assim, eu fiquei para responder depois, eu vou quase repetir, mas eu vou trazer de uma forma diferente. Eu falo assim, muita gente hoje fala para mim assim, porra, eu não entendo o que é blockchain, quase envergonhado. Brother, as pessoas também não entendem o que é Python, elas não entendem o que é Java, elas não entendem o que é Node, elas não entendem absolutamente nada disso. Ainda assim, elas usam o aplicativo do banco delas no celular, ainda assim elas jogam um joguinho no celular delas, ainda assim elas usam o WhatsApp. Ela não precisa saber como é que o WhatsApp foi desenvolvido, ela não se importa com isso. Quando o blockchain tiver um nível de maturação, onde as pessoas estão usando os dApps sem perceber, aí é blockchain. Total. Você não precisa saber exatamente o que é blockchain, assim como você não precisa saber de Java para usar um aplicativo, mano. Assim como você não precisa saber de Unity para jogar um jogo de celular. Sim. Não precisa. Então, assim, eu acho que vem desse lugar. Onboarding da Web 2. Então, nós falamos o seguinte, Universos, a gente está desenvolvendo para liderar a próxima geração de jogos blockchain. Como? Através do onboarding seguro de novas pessoas dentro do mercado de Web 3. Como? Porque elas querem. De que forma? Da forma mais simples possível. Então a gente implementou Pix na compra dos nossos NFTs. Porra, assim, é um negócio muito diferenciado. Em vez de você entrar, né? em vez de você entrar numa, sei lá, abre sua MetaMask, aí você troca sua MetaMask da rede Ethereum para rede Polygon, Sim, aí você sim, compra o sim. Rabbit Ethereum, aí do Rabbit Ethereum você vai entrar no nosso marketplace, você vai comprar o seu NFT que vai ficar lá dentro da sua carteira. Cara, se você não fez isso antes, tu não vai fazer agora para jogar Sim. um joguinho. Sim. A não ser que a promessa seja muito grande. E aí as promessas elas estão ficando cada vez mais adequadas, né? A gente está perdendo essas promessas bomba e cripto. Pô, vou ficar rico em uma semana. Essas coisas não estão deixando de evoluir. Inclusive, eu tenho uma opinião que é o seguinte. Nenhum jogo play to earn vai dar dinheiro para todo mundo para sempre. Exatamente. Impossível. Impossível. Ótimo. Isso é uma questão de mercado que ela acontece, é um reflexo do mercado quando um jogo está tendo uma entrada acelerada de jogadores, Sim. o token está valorizando e pelo fato do token estar valorizando, todo mundo tem uma sensação de que está ganhando dinheiro. Mas isso vai estabilizar. A tendência de todos os jogos do mundo é um pequeno percentual dos seus jogadores são os melhores jogadores. Esse é o percentual exposto a ganhar as melhores Os recompensas. pro players, né? Perfeito. Para os outros, o que resta? Resta você ser dono das Sim. suas paradas. É o play to Porra, eu sou gamer desde sempre. Eu comecei a jogar Tibia numa internet de escada, que toda vez que tocava merda do telefone da minha casa, o Tibia caía, eu morria. Era ficava eu com o puto. StarCraft. Eu jogava StarCraft desse nível. Então, assim, eu vim dali. O que acontecia, cara? O que acontece no mercado de Web 2, de games Web 2? Você não é dono das suas paradas. Eu vou dar um exemplo mais atual. Eu tenho uma organização de Valorant, mas eu também sou jogador de Valorant. Tô chegando no elo mais alto, inclusive, já estou no ascendente quase imortal, já irradiante. Beleza, tem uns 15 mil reais investidos em skin. Skin, pra quem não sabe, roupinha. Sim, sim. Dinheiro de verdade gasto com roupinha de Roupinha mentira. de personagem. Exatamente. De arma, no Cosmético caso, né? de jogo.
não ajuda nada, não te ajuda a vencer, Total. é só bonitinho. Total. Beleza, tem os 15 mil lá. Se eu quiser vender, não posso. Se eu tentar vender de uma forma ilegal, minha Não conta pode pode. ser banida. Não Eu posso pode até fazer. conseguir. Mas, se eu, por exemplo, hoje eu tenho aqui, ó, Isaac quer comprar minhas skins. Eu comprei por 15, quero vender por 10, tu quer comprar por 10. Eu até posso tentar passar minha conta. Ó, vou te vender minha conta por 10 mil. Tu vai ficar com meu nick, tu vai ficar com minhas credenciais, eu nunca mais vou poder jogar. Perfeito. Mas tem uma outra coisa. O risco. Porque alguém vai ter que fazer a transação primeiro. Ou eu vou te passar a conta antes, ou você vai me passar o dinheiro antes. Alguém tá com risco na mão. Sim. Isso é a grande resolução que o Web3 traz para jogo. Cara, você dá a oportunidade da desenvolvedora descentralizar o item e você ser realmente proprietário daquilo ali. Então, cara, como é que vai funcionar, na minha opinião, né? Eu, não sou dono da verdade, mercado de play to earn ao longo prazo. Cara, os jogos que vão remunerar a casta de cima, os melhores jogadores. Esses melhores jogadores vão estar refinanciando o mercado, porque para eles terem os melhores itens, eles estão comprando itens de outras pessoas. E esses jogadores de baixo, eles têm a propriedade dos ativos dele para eles querendo sair desse jogo e migrar para outro jogo. Então, se hoje eu quisesse parar de jogar Valorant e fosse pro LoL, eu poderia vender por 10 mil para você e Invisto compro tudo 10 lá. mil lá de skin no LoL. Fudido. Entendeu? Sim. Então, acho que esse é o grande diferencial. E esse ponto de propriedade digital, né, que é onde eu acho que bate mesmo na porta, né, também é a minha principal tese voltada para o mercado, onde o pessoal já é nativo para isso. Então, já conhece, já tá Sim. todo mundo na mesma página nisso, né? E a gente viu que alguns jogos tentaram ainda fazer algo parecido, né? O WoW teve um pouco disso, né? Teve um mercado, tinha um mercado secundário que era fora do jogo, Sim. né? E depois eles implementaram. E coibido pelas publishers, inclusive. Exatamente. O CS trouxe ali dentro da Steam, né? Tem um mercado ali, mas também é péssimo. Mas você também... pode trocar. Eu tenho uma apresentação que eu falo exatamente da Riot e Epic. Depois eu falo da Valve. A Valve é desenvolvedora do CS. Sim. Como o início da descentralização. É o início. Por que não é o final? Porque você não pode trocar por dinheiro. Sim. É isso. Você pode trocar por Steam Points. Então, Exatamente. beleza. Mas é alguma coisa. Mas esse é o ponto, né? Porque quando eu comecei a ver a explosão dos games, eu olhava para o Economics e eu falava, cara, não adianta você olhar para o Economics. O Economics é um lixo, não importa. Ninguém tem um número de jogadores, você não sabe como aquilo vai funcionar, você não sabe o teto daquilo. Que o máximo que você pode fazer é algumas teses, né, e algumas simulações de como o Economics vai funcionar, né? O importante daquilo é o NFT. É a propriedade digital daquilo. Se o jogador der realmente um bom embasamento para aquilo, né, e todo o ecossistema do jogo der um bom embasamento pro NFT, que é a propriedade digital, maravilha, né? Mas se você não tiver isso daqui, cara, É a acabou. percepção de Ótima valor. colocação. Não, e pegando o gancho, né, para nossa audiência que já é familiarizada com o assunto, vamos debater o tokenomics de cada um. Vamos entrar aqui fundo no tokenomics. Como que é o tokenomics hoje do Cyber Skies e depois do universo? Vamos ter um debate sobre tokenomics aqui agora. Eu já falei que eu cago pra Token Economics, né? Já comecei por aí. É verdade, o Isaac tem uma opinião muito contundente sobre isso. Eu vou deixar ele complementar, mas ainda é um tema que ele faz Sim, parte sim, aqui sim. da discussão sobre esse tipo de projeto. Sim. Vamos lá. Eu concordo 100% com o que ele estava falando. Eu acho que ele trouxe assim, um complemento para a minha palavra. Eu acho que é a questão mesmo da posse. Mas falando do tokenomics, o nosso tokenomics é um easter egg à quantidade de tokens. São 80 milhões, 114 mil e uns quebradinhos. Alguém ainda vai descobrir o porquê. Pô, achei que você fosse contar agora. Ô, caramba! Olha, easter egg na numerologia do tokenomics dela. Tem dois easter eggs do Cyber descubra. Skies. O meu nome de usuário no Discord, que todo mundo me pergunta, ninguém sabe o que significa, e o nosso tokenomics. Qual que é o nome do usuário? É XX5540. Tá é bom, isso. já tem todas as Mas dicas. você não do sabe filho o que dela, é. mas não é Não. isso? Tô brincando. Todo mundo pergunta se eu virei fila do Elon Musk. Eu falei, virei. Quem dera. Mas enfim, nosso tokenomics ele foi retrabalhado várias vezes. A gente começou desenhando modelo de tokenomics no ano passado. No começo a gente estava visando fazer um jogo um pouco mais focado na parte de estratégia, que aí pega esse jogo um pouco mais hardcore, e a gente estava desenhando tokenomics para isso. Desenvolver um jogo, várias opiniões, várias pessoas, várias ideias, o time foi crescendo, a gente foi buscando caminhos para conseguir adaptar melhor o produto para o momento do mercado. Então a gente tirou algumas partes da parte de estratégia, ainda tem, mas focado mais na ação, e isso muda um pouco a relação do tokenomics, de como que isso, da demanda do token dentro do ecossistema. Mas de forma geral, quando eu falo do nosso tokenomics, eu sempre falo do sistema econômico ao mesmo tempo. Porque tem ali o tokenomics, você vai ver ali o vesting das carteiras, market, airdrop, liquidez, tudo mais, o tradicional que todo mundo está cansado de saber. Mas o que o token faz dentro do jogo? Uma coisa que foi assim, uma coisa que eu bati um martelo e falei, isso não vai acontecer, é os nossos assets do jogo, ou seja, os aviões
estarem atribuídos ao valor do nosso token. Porque assim, para quem vai fazer não estou falando que é todos os casos assim, mas para quem tem a intenção de ir ali numa pool de liquidez do seu próprio projeto e tirar muito dinheiro tipo, fazer um rug pull bom, é excelente, porque você aumenta o valor do token de forma muito alta. Se todos os assets o usuário Os scammers aí já vão aprendendo. já fiquem aprendendo. Alô, scammer, certo? Tem uma aula aqui. Eu posso citar nomes aqui de projetos que já deram errado, né? Não tem Pode. problema. Porque já deram errado. Já deram errado. Exatamente. Mas ele nasceu errado, né? Já nasceu para dar errado. Mas, por exemplo, o CryptoCars, você comprava um carro no token dos caras. Então, era 600 tokens para comprar. Depois, você recebia 20 tokenzinhos por dia até você bater o seu ROI e receber de volta. Isso infla muito o preço do token. A cada carrinho é gente injetando dólar, acho que era dólar para BNB na época, né? Injetando dólar na pool de liquidez, fazendo o secar subir. Os devs têm ali uma parte do vesting lá liberado. Não tá alocado em YAM. É aí que tá a merda. Sabe? Então eu falei, assim, pensando em riscos, imagina, rola um FUD, alguém desespera, todo mundo vende os assets no seu token, acabou, e aí vai uma bola de neve e acabou o seu token. Então eu falei, não. O nosso token, ele vai ter um processo ali de governança da parte de DAO, da votação. Vai ter, sim, uma parte do token para a pessoa comprar o acesso ao jogo. Você vai ter utilitário e governança, então? O utilitário interno, a gente decidiu, por enquanto, não estar com ele na blockchain. E eu falo o porquê disso depois. Mas a gente tem 2 tokens, uma moeda e um token, digamos assim. Mas o usuário, ele precisa comprar o token para acessar o jogo, mas a gente também tem a parte do free-to-play. Então é meio... É isso que eu ia perguntar, se ele tem um free-to-play. Tem, porque a gente tem que abraçar... Imagina ver um público gigante, a gente não pode abraçar esse público. Pra não ter a barreira de entrada gigantesca. Exatamente. Só que... Aí acabou que eu me perdi o que eu ia falar. Mas o usuário, ele precisa comprar e a gente pôs um sistema que... Não igual também acontecia em muitos jogos, que é tipo, o valor de entrada estava no valor do token. E aí o token sobe surrealmente... E aí custa 10 mil reais para entrar no jogo e o pessoal tá fazendo empréstimo no Nubank, sabe? Putz. Então a gente estabeleceu um valor Vendendo fixo. Exatamente, vendendo casa e tudo mais. Então a gente pôs um valor fixo de entrada, digamos assim, que são $50, que é para o jogador passar para o nível que é entrar mesmo na parte de blockchain, dos NFTs e participar dos campeonatos finais pelo token, que é o que ele falou. Os pro players do ranking das temporadas vão ganhar o token de governança. Aí nesse processo do tokenomics, tem ali a quantidade que sai mensalmente para pagar os pro players e a gente consegue ter um nível de controle, porque tem um momento que o token sai, a gente sabe essa porcentagem, a gente sabe para quem que está saindo e eles vão liquidar. E a gente já faz isso relacionado também a quando vai começar a nova temporada, que é quando vão ter mais pessoas querendo entrar para jogar, porque ninguém vai entrar na última semana, né? Então, assim, o tokenomics está muito baseado nesse modelo que o token ele faz parte do processo de voto, até para você fazer algumas propostas. Então, o usuário ele pode fazer uma proposta para o jogo. Mas o volume de tokens influencia no poder do voto? Não. Perfeito. A gente não fez isso. É um voto por pessoa, para não ficar injusto, né? Perfeito. Então, a pessoa pode propor. Se a proposta dela for para frente, aí ela até recebe os tokens de volta. E a gente pôs vários parâmetros para o holder que pode participar. Ele não simplesmente é um holder que não está dentro do ecossistema. Porque como uma pessoa que não joga vai ficar dando opinião e votando numa coisa que ela não conhece. O sistema de tem votação está requisitos. onde? Você fala em blockchain? Isso. Isso é uma parte polêmica. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente adoramos também. Polêmicas. Quero ter opiniões sobre isso. Legal. Mas assim, o usuário ele precisa ter uma quantidade de XP dentro do jogo, ele precisa ter um nível de experiência, ele tem que ser holder de uma quantidade de tokens para poder votar. Então, o tokenomics, ele tem lá a gente fez uma distribuição de 5 anos. Então, a gente consegue ter uma perspectiva maior. Legal. Mas mesmo com a parte de retroalimentação, de sai da reward pool, sai da pool de liquidez, vai para o jogador, volta para a reward pool, a gente consegue ter um fluxo. Então, não necessariamente passou 5 anos, foi tudo liquidado, sabe? Então, que interessante. Um modelo econômico tem a parte da stablecoin, que é onde os usuários vão transacionar entre os NFTs deles. A gente fica com uma fee. Não é nossa, mas stablecoin. Não, mas você vai fazer com stablecoin? Sim, stablecoin. Muito legal. Já sabe qual? Vai depender da rede. Legal. Essa é uma decisão. É porque a gente está com contato com algumas redes agora, legal. então a gente que precisa... Depois quero falar escalabilidade e latência sobre isso. Legal, bacana, irado. Mas aí é isso, o usuário ele ganha moeda interna de XP, ele consegue craftar itens, esses itens ele vai conseguir transacionar no mercado livremente em stablecoin, a gente vai pegar uma taxa de transação, que é basicamente o lucro do projeto, com buyback do nosso token e também com distribuição para os holders. A gente já fez todo um processo jurídico aí para não ser um valor mobiliário, sabe? Tem toda a parte do esforço que o usuário tem que fazer. Pra ninguém dormir na cadeia. Exatamente. Matou a pau, CVM. Viu, CVM? Ela tá cuidando de tudo. Cara, esse é um dos motivos que a gente não faz um IDO
né? A gente não faz uma venda. A gente faz apenas a abertura da moeda no Liquid Pool. Porque é um risco você abrir a sua moeda para venda sem demonstrar a utilidade dele. E se você abrir sua moeda antes de lançar o jogo, sua utilidade não está demonstrada. Sim. Né? Então, assim, tem muitos riscos ao desenvolver alguma coisa assim. Essa parte jurídica é bem Gente, isso é muito legal, assim. Eles têm aqui 2 projetos, 2 brasileiros, não são só eles, deve ter um time incrível por trás. Mas olha o tamanho da responsabilidade. Olha o que é você saber querer fazer algo certo, correto, fazer algo que vai dar certo, fazer algo que respeite leis, respeite regulamentações existentes ou não. Né? Essa é a diferença, né? Do aproveitador, do scam, daquela galera que quer te roubar e da galera que quer fazer um negócio foda pra comunidade. Sim. Se fosse só ganhar dinheiro, a gente tinha pego tudo feito ano passado e ido tivesse, embora e pronto. Eu não sei exatamente quanto você gostou, não. Vou falar do levantamento do nosso aqui, o primeiro levantamento. Tivesse pego 9 milhões de reais em setembro do ano passado e gastado em marketing pra lançar qualquer coisa e escamar alguém, se eu não tivesse com 100 milhões de dólares agora, eu sou burro. Sim. Juro. Assim, é uma conta simples de você fazer, tá ligado? Se tivesse pego 9 milhões e botado em um monte de influenciador pelo mundo afora. Ainda bem que você não colocou no secar, né? Não, porra, esse dinheiro dos investidores, inclusive, está no tesouro. Gente. Não está, eu não posso investir em absolutamente nada que não seja no jogo, tá? Mas, assim, cara, eu concordo inteiramente. Não sei se terminou. Pode falar, terminei. Que eu ia falar sobre o modelo antes de entrar no tokenomics também. Boa. Né, porque o que é um modelo nosso? Né? Qual é o grande diferencial, eu acho, que a gente vê do universo no geral? Hoje, na nossa venda de NFTs, e qualquer mint de novos NFTs, então toda a taxa que você pagar para mintar um NFT novo, ela não vem pra gente como empresa. Ela vai pro tesouro. Tá? Um tesouro compartilhado pela comunidade no futuro. Não vai ser no primeiro momento. Gabriel, por que não vai ser no primeiro momento? Porque se eu botar um monte de poder na mão de um monte de gente descentralizado, é capaz de a gente não ter um jogo. É capaz de a gente ter uma plataforma de DeFi. E eu não sei fazer uma plataforma de DeFi, eu sei fazer um jogo. Né? Então, assim, eu preciso entregar um produto, com o produto entregue, com a comunidade lá dentro, a gente pode fazer esse ramp-up até o momento onde ele vira uma DAO. Então, no lançamento ele não é uma DAO. Eu posso fazer um comentário sobre isso? Na minha palestra lá na NFC semana passada... Sim, eu tava lá também. Estava lá, tava. Eu trouxe, rapidinho, tá? Que você falou do DeFi. Eu trouxe um panorama justamente sobre o que é GameFi e o que é um jogo para Web3. Perfeito. Porque para mim já não é mais GameFi. O GameFi é uma gamificação do DeFi, que você põe lá um bichinho bonitinho, você clica, faz um stake. O que a gente está fazendo aqui é um jogo Web3. Sim. Não é mais um GameFi. Eu nem uso essa palavra. Perfeito, também não gosto não. Então assim, cara, vai tudo pro tesouro. Qual o grande diferencial desse tesouro? O que esse tesouro ele precisa fazer, né, pra gente chegar no nosso longo prazo? Qual a função dele? Ele tem 2 funções principais. A primeira é de gerar valor de apoio para o nosso token de governança, o nosso token UNX, que é o nosso token que não ganha em jogo. Ele não é inflacionário, tem uma quantidade específica de tokens, 10 bilhões de tokens no caso. Não tem easter egg, a gente escolheu simplesmente para facilitar na hora da transação. Mas não é inflacionário, você não ganha esse token dentro do jogo, você ganha outros tokens dentro do jogo, que são tokens para você transacionar e etc. E esses sim, eles são inflacionários, mas porque precisa ser, porque senão não tem jeito. Os tokens você está chamando os NFTs, certo? Não. São tokens. Porque dentro do jogo você é um jogo de exploração espacial, você recolhe recursos. São 72 tipos de recursos. Saquei. Todos esses recursos são tokens ERC20. Então você pode transacionar em blockchain tranquilamente. Perfeito. A gente ainda cria um order book proprietário nosso para facilitar. Porque senão o cara ia ter que chegar lá na Uniswap, trocar o token X pelo token Y, ia ser uma confusão do caralho. Ia ser ruim, então a gente criou um order book dentro da nossa própria plataforma para facilitar e visualmente é muito mais bonito, facilita todo o onboarding do jogador. Então o primeiro é ele dar valor de apoio para o nosso token. E o segundo de riqueza gera riqueza. E a gente está falando de yield aqui. Qual é o yield que você tem ao prover um pool de liquidez? Você ganha na Uniswap, você ganha, como o nosso token é um token de risco, né? Se você for stablecoin, se não me engano, você ganha 0,1% da transação. Se você for um altcoin, né, Ethereum, Bitcoin, você ganha 0,3% da transação. E se você for um token de risco, né, uma moeda nova lançada, você ganha 1%. Então, nós mesmos vamos ser os provedores de liquidez com o nosso tesouro do nosso token, do nosso jogo. O que isso acontece? Toda vez que alguém transacionar lá dentro, eu pego 1% daquela transação de yield. Pra gente? Não, pro tesouro. O tesouro está provendo liquidez, que esse 1% é o tesouro. Só que o que eu faço com esse yield? Esse rendimento eu reinvisto no meu investidor do token, ou seja, nos meus holders, que estiver fazendo staking do meu token. Legal. E uma outra parte eu reinvisto dentro do meu jogo, como leaderboard, nos melhores jogadores. Entendeu? Então, assim, eu tenho uma forma clara de mostrar para todo mundo que, aquele dinheiro não está vindo para o meu bolso.
e aquele dinheiro está trabalhando a favor do jogo. De que forma? Um para os investidores, de outra forma pro jogador. Eu digo que o nosso jogo ele foi desenvolvido para a gente alcançar todo tipo de público que está envolvido dentro da Web3, até o jogador de Web2. Por quê? Você pode ser o cara... A gente tem algumas pessoas assim já na comunidade, né? Aquela galera que já quer fazer a sua própria guild, que já é investidor de cripto e etc. Esse cara, essa menina, vai comprar o token, vai fazer staking, vai comprar um monte de NFT e vai fazer a sua guilda. Aí vai usar o NFT e vai emprestar o NFT. Sim. Beleza. Tem um próximo nível, que é o cara que vai fazer só o NFT e a guilda dele. Ele não vai investir no token porque ele ainda não entendeu essa parte de Web3, ele não sabe o que é staking, não entendeu isso muito bem. Então ele vai comprar um NFT. Se ele tiver dinheiro, ele vai comprar vários NFTs para os amigos, ou então para ganhar um revenue share daquela galera que ele está emprestando. Beleza. Tem um jogador que vai jogar com o seu único NFT. E tem um jogador de Web2. Que foi o que você falou, você vai fazer um free-to-play também. Uhum. O nosso primeiro jogo a gente não lança com free-to-play. Porque eu não considero que o meu primeiro jogo ele é um jogo essencialmente divertido para, sem esse caráter, ele ter jogadores, muitos jogadores. Claro que poderia ter jogadores, mas uma quantidade alta de jogadores para fazer sentido um free-to-play e aumentar... Qual que é o core do gameplay hoje? É o MVP, né? Que vocês estão lançando. Sim. Qual que é o core do gameplay? O core é o seguinte, você tem 3 androids, que são NFTs, e você precisa fazer a sua exploração. Dentro dessa exploração, você precisa encontrar os melhores mapas, você precisa melhorar os seus NFTs, melhorar o nível dele, melhorar a realidade dele. Então tem fusão de NFT dentro da nossa plataforma também, você pode ir melhorando eles. Legal. Fazer os equipamentos, porque sem os equipamentos corretos, você pode ter o NFT mais foda do mundo, você não vai conseguir fazer a melhor run. Então é um jogo mesmo, você precisa criar os seus equipamentos. E depois disso, você tem a oportunidade de conseguir itens exclusivos e raros que te permitem criar uma nave. E a nave, esse é o NFT mais exclusivo, mais raro. Esse é escasso, a gente não vende uma quantidade alta. O Android, ele é bem baratinho para fazer esse onboarding fácil. Então, assim, enquanto a nave ela tem um valor médio de mercado de $400, uma nave, um Android é $5. Então, ele é muito mais barato para você facilitar esse onboarding. E também é um jogo mais simples, pela mesma coisa que você falou. Por isso eu falei que tem muita sinergia. Se eu der deploy num jogo muito complexo de Web3 agora, eu vou criar 2 barreiras. Sim. Tem a barreira Web3, tem a barreira de dificuldade do jogo. Sim. Então, assim, o que eu quero fazer? Eu faço um ramp-up. Eu lanço um jogo simples de jogar, que todo mundo... Não é assim, embora ele seja simples de entender, como gamer você deve conhecer muito essa frase. Easy to learn, hard to master. Então, assim, qualquer um consegue bater o olho e entender como joga, até você ser o melhor jogador, filho, vai andando. Demora. Né? Eu tô jogando Clash Royale há 6 anos e eu não consegui chegar na merda de 7 mil troféus ainda. Mas, enfim, essa é a experiência de um jogo, né, Web 2. Então, é isso que a gente quer entregar. A partir dali, a gente começa a desenvolver os novos jogos, até onde a gente chega num jogo que é um jogo... como é que é o nome do estilo de jogo? Battle Royale? Não é Battle Royale, é FPS. FPS. Sim. Então, assim, é um jogo que você controla esses androids. Então, no primeiro jogo, você está controlando ele numa tela de cima. Você até pode escolher algumas skills que ele usa. É tipo um Off-Road Trade Company, mais ou menos? Isso. Só que depois você passa a controlar o seu android, multiplayer com seus amigos, cada um controla o seu próprio android, e você atira, você corre, você pula, você faz naquela visão Free Fire mesmo. Visão PUBG Free Fire. Então, e aí, claro, o que você precisa para desenvolver um jogo desse? Tempo. Você não desenvolve um jogo assim em um ano. Mesmo que você duplique a quantidade de dinheiro, não tem como você duplicar. Porque duas grávidas não param o mesmo filho. Uma curiosidade técnica, quando você fala de fusão, de associações de NFTs e tal, algum de vocês está planejando usar o novo RSC 721 para poder fazer aquelas conexões entre NFTs? Não está previsto ainda? Por enquanto não. Tá. Mas faz um certo sentido quando a gente fala das dinâmicas que vocês estão criando. Tem, mas cara, assim, o Robinho, qual é a nossa... Eu não sei se você passa muito por essa dificuldade. Encontrar um pica de um desenvolvedor blockchain é impossível. Porque o desenvolvedor blockchain pica tá fazendo negócio próprio, pô. Ele não tá fazendo eu vou passar bagulho. um pano pro nosso dev, porque ele tem um negócio próprio, um projeto que arrecadou um fundo bem grande. Ele é nosso advisor, mas ele programa tudo pra gente. Legal. E é um parceiraço. Ele acreditou no projeto, assim, e o cara é muito bom mesmo. Tem que dar uma essa sorte sorte. de 1 milhão. Ele tem anos e anos de cybersecurity. Sabe? A gente faz com 1%, hoje eu diria que deve ser a melhor empresa brasileira de desenvolvimento em blockchain. São excelentes. Mas eu tô falando mundo, não tô falando Brasil. Sim, tem uma pessoa incrível, é muito difícil. Ele é brasileiro? Ele é. Vamos então depois conversar offline, que eu quero ver se ele quer fazer um curso de educação para as pessoas, por que não? Beleza. Para ajudar as pessoas. Gente, esse conhecimento tem que ser difundido, a gente tem que incentivar isso. Mas eu não quero perder um ponto. Por que Isaac caga pra tokenomics? Você gosta da comunidade. Não é nem só porque eu conheço comunidade. Eu passei ali aquele período de bull run, né? O último bull run. E eu
tô estudando tokenomics aí de diversos projetos desde 2017. Né? Então eu vi muito de perto o crescimento das DeFi, de diversos outros projetos no mercado. Quando eu vi a explosão de games, né, eu vi ali o Axie lá atrás, quando eu bati o olho no site, vi que a Samsung tava próximo deles, a Ubisoft próximo deles, eu falei, cara, incrível, deixa eu me aprofundar mais. Aí eu vou, olho o tokenomics dele, eu falei, tá, legal, faz sentido, ok. Né? Aí você vem um próximo jogo, tá, ok, faz sentido. O terceiro jogo, você já olha e fala, cara, não faz o menor sentido. Faz sentido o tokenomics, mas não tem jogo. Exato. Aí você traz o ponto, né? Aí eu comecei a olhar pro mercado tradicional, né? Eu falei, os jogos hoje existe uma economia? Existe. Todo jogo hoje existe uma economia. Não necessariamente um token, né? Exatamente. Eu tenho um ponto sobre isso, mas eu vou deixar você falar. Exatamente. Todo jogo hoje existe já uma economia, né? Só um comentário. O EVE Online, se eu não me engano, tem o mercado avaliado em $55 milhões, não é isso? Eu não sei o preço, mas eu já joguei o EVE Online, sim. Isso. Eu acho que é a frase até dele do vídeo do YouTube que eu já fui impactado algumas vezes. Isso, é do CEO. O CEO falando que o mercado é avaliado em $55 milhões. 55 milhões, pesquisa live aqui, the current valuation of EVE economy is 655 milhões. Porra, exatamente. Sem fake news aqui. Fato ou fake? Fato, galera. Tô aqui conferindo tudo. Então, pra mim, né, quando eu comecei a aproximar os dois mercados e olhar pra isso, eu falei, cara, pra mim o tokenomics ele só serve pra uma coisa, incentivar o jogador a continuar jogando. Ele não é pro jogador ganhar. É pro jogador interagir com o jogo. É retenção, é ferramenta de retenção. Perfeito, cara. Sabe por quê? Eu não penso no meu tokenomics pro jogador. Exato. Eu penso ele pro investidor. Ele não é pro jogador, cara. O jogador ele tem que ter uma boa experiência de jogo. É isso. E aí você pega, por exemplo, se eu jogo vou trazer o caso do LoL, O LoL ele tem hoje o RP, né, que é a moeda que você compra com dinheiro físico. Tem um ourozinho também, isso, né? E tem um ourozinho que você ganha jogando, né? São duas moedas rodando no jogo. Elas poderiam tranquilamente ser 2 tokens, né? Sim. São 2 tokens altamente inflacionários para lidar puramente com estética de jogo e com a dinâmica do jogador comprando novos personagens. Ele é simplesmente forma de reter o jogador dentro de casa. Então eu tô cagando pro token econômico. Por isso eu falo, a propriedade digital é o grande jogo desse mercado, né? Sim. E aí eu falo, por isso que uma mão que o Axie acertou muito. Ele trouxe um modelo de negócio que começa a revolucionar um pouco esse setor. O modelo de negócio dele está no marketplace, né? Não está no token economics. Né? Tanto que se você for ver o que o CEO, né, e alguns desenvolvedores traziam de simulações do token economics, do AXS, do SLP, lá atrás, né, antes do jogo ser lançado, Sim. cara, o token valia $0,01 ali por anos, eu acho que os primeiros 5 anos o token não chega nem a valer $0,01. A pandemia ajudou muito, né, o Isso. Axie também. Eles erraram pra caramba, eu bati pra caramba neles ao longo do tempo. Não, cara, né? eu tenho uma coisa com o Axie que é o seguinte, eu nunca falo mal. Eu também não falo mal do Eu Axie. respeito Porque é também, muito inovador, respeito, mano. eu Não, respeito. inovador, eu falei, assim. eles só erraram em uma coisa, o beta. Cara, eles não precisavam ter inflado a base daquele jeito, era Não é. beta. Eles poderiam ter... Foi muita emoção. Não deu pra controlar, eu acho. Eles não decidiram pôr a barreira. Né, Então, gente? mas- Porra, mas- cara, assim, pô, me coloco no lugar. Imagina, você tá milhões vendo de aqueles usuários. Pô, eu tô imaginando aqui assim, cara, pô, você lançou um jogo, pô, a nossa expectativa é uma expectativa super realista, que é assim, lançar o jogo com 10 mil jogadores. Não é lançar com 1 milhão de jogadores, 10 mil Aí jogadores. você pensa, do dia pra noite tem 1 milhão criando Mas eu vou conta. querer que tenha 2. Pô, Então. se eu acordo hoje tem 1, eu vou falar, pô, 2 vai ser bom. Então, é bom estar do lado de fora que eu posso apontar o dele e falar, eles erraram nisso. Não, porque eu não julgo, cara. Porque assim, cara, eu acho que é o seguinte, eu vou julgar o Axie nos próximos 3 anos. Por quê? Eles têm uma obrigação agora. Sim. Eles têm uma obrigação Isso. agora. Muito Os dinheiro. próximos passos dá pra jogar. Porra, cara, assim, se esses caras daqui a 3 anos não aparecerem com um jogo foda, eu vou falar, pô, então de brincadeira. Mas assim, até esse momento eu não faço uma crítica, cara. Porque assim, os caras eles fizeram um negócio muito inovador, totalmente diferenciado. Sim. Num país, porra, difícil Muito pra à frente do que cacete. tinha. Não tinha referência, É. né? Os Tipo, caras- por isso eu falei, ele Mas a trouxe... gente tem uma responsabilidade. Ele- Criou-se uma responsabilidade. E ele trouxe essa frente, né? Então, o modelo de negócio tá mudando. Né? O modelo de negócio com o estúdio de games mudou. E eu coloquei aqui um que, tipo, para de pé, né? Eu só preciso conseguir estruturar ele, porque por enquanto tava beta. Por isso eu falo, né? Gente, parem de meter o pau, e você trouxe um ponto ali na sua frase. O jogo demora pra se desenvolver. Cara, Pô, o GTA. não só o GTA, eu desenvolvendo jogo indie na faculdade, né? Da época de faculdade, virando desenvolvedor, né? 3 anos pra colocar qualquer coisinha num mapa. Um jogo indie, simples, saca? Aí você traz um jogo complexo, cara, são anos e anos de desenvolvimento. Aí vem um investidor de cripto, olha pra você e fala, cara, em 1 ano você não entregou nada. não Cara, entendi vou pular nada fora. da produção do jogo. É, né? exato. complicado. Então foi até interessante ver isso. Mas você olha pro Token Economics, volta aquilo, né? Cara, caguei pra isso. De verdade. Hoje eu olho pra isso. Eu acho que o tokenomics seria o seguinte: ou ele não vai te dizer nada, ou ele vai te dizer que vai falhar. Ele nunca vai te dizer que vai dar certo. Ele só vai te dizer se vai falhar
ou não vai te dizer nada. Porque o que vai dizer se vai dar certo são as outras coisas. Mas ele traz essa estruturação econômica, né? Essa transparência também, que ajuda você também... Ele é um ponto da avaliação de um projeto, né? Mas eu gosto da visão do Isaac. Tanto que eu odeio quando eu vejo projeto, né? Só pra finalizar. Projeto, por exemplo, o token desse jogo, um token limitado e tanto. O pessoal já bate o olho e fala, cara, esse token vai valorizar porque ele é limitado. Eu já vi muita gente argumentando isso. Eu já vi gente falando assim, nossa, é por causa disso. Cara, esquece isso. Esquece o token, né? Mas, por exemplo, agora quando a gente tem um token de governança, né, que é o seu caso específico, né, aí começa a mudar um pouco a dinâmica, né? Então aí tem alguns pontos. Mas, cara, o token do jogo... Eu vou te falar uma coisa sobre o tokenomics, Fabi, uma coisa engraçada. A gente... Obviamente, assim como eu imagino deve ter acontecido com vocês também, nosso tokenomics passou por diversas revisões até a gente lançar. E agora a gente não deve mais mexer, obviamente. Com especialistas em finanças, by the way, né? Sim. Não é, vou fazer um tokenomics que eu acho legal. Nosso economista tá aí no mercado desde 2012, viu? Tudo o que você imaginar. Pois é, nosso head de economia... Isso é interessante, né? Você, por exemplo, agora tem economista na jogada. Gente. Não é um bando de malucos construindo joguinho, galera. Não, mas isso é muito da hora, né? Você falar assim pra mim, porra, o que eu faço no mercado financeiro? Não faço nem que eu faço o meu dinheiro, porra. Eu não sei, porra. Meu sócio também. Eu sou bom de comunidade e de construção de conteúdo. O meu sócio é bom de desenvolvimento e de jogo. Eu não sou bom de economia. Nem ele. Primeira pessoa que a gente trouxe, uma pessoa do mercado tradicional, financeiro, que já estava atuando bastante em cripto para desenvolver o negócio. Perfeito. Claro, porque se fosse... Irmão, se estivesse na minha mão. Ia ser um número ali, né? Não, mas é por isso que uma das premissas é conheçam quem está envolvido no projeto. Claro, né? Claro, mas aí, cara, sobre o tokenomics que eu ia te falar é o seguinte, não existe também uma receita de bolo, né? Eu fui com o meu jogo debaixo do braço, eu falei com o Adam Jim na FTX, né, um dos fundadores, lá em Barramos, falei com o cara. Ele me trouxe um monte de feedbacks legais, muitos feedbacks legais e várias coisas sobre tokenomics. Eu falei, pô, beleza, vou ver se eu vou implementar isso aqui. Aí eu fui pra Binance Blockchain Week, em Dubai. Conversei com um cara da Binance, que agora eu não lembro o nome, mas é um dos do business lá. Importante lá, trabalho direto com o CZ e tal. Beleza. Me trouxe outras coisas totalmente diferentes. Pois é. Eu falei, beleza. Aí eu fui em Miami, falei com o Andrew, que é o fundador da Republic. Pô, Republic, fundo gigantesco. Sim. Beleza. Tem um fundo só de games. Me trouxe outras paradas. No final, eu fiquei com o meu, pô. É isso. Assim, porque, desculpa, mas brother, é muito, sabe, você tem que absorver de tudo. Mas no fundo, você sabe o que é o que você está fazendo com o seu time. Então você pega o melhor de tudo, filtra e tenta. Mas isso. o que ele falou, não tem fórmula. Não Se alguém tiver fórmula, vai estar sendo especialista e vendendo assim, curso. Tem preocupações muito claras que eu sempre levo. Eu falo assim, o que você vê no tokenomics? Cara, eu nem olho o gráfico de pizza. Eu olho o lock. Sim. Eu olho o hash. Total. É a primeira coisa que eu vejo. Que é uma coisa básica que, por exemplo, você olha em startup, né? Quando você tá olhando em startup... É isso. Mas tem um problema sério aí que eu vi em alguns projetos. Uma coisa é o que tá lá no desenho do tokenomics sobre o Vest. Outra coisa é se tá realmente com o Vest. Porque eu vi projetos que estavam em Vest e depois eu vi aí você puxa o contrato. Exatamente, você puxa de contrato, não é tem nada assim, ali, né? de tudo, né, gente? Porque assim, aí o cara ele fala assim, eu tenho 4,5% aqui pro meu Market Advisors. Aí ele pega 1,5%, bota numa carteira. O marketing ele deixa podendo liberar antes, aí chega lá na hora ele vende. Aí fode a liquidez do projeto. Deixa eu só puxar aqui, fazer uma pivotada aqui no nosso navio, porque, cara, a gente já tá uma cara falando aqui, se deixar a gente vai ficar 10 horas aqui, mas eu não queria deixar de falar sobre tecnologia. Nos projetos de vocês, o que é que roda em blockchain? Como é que vocês estão olhando latência? O que é AWS Web 2? O que é Web 3 de verdade? Tá tudo bem, não tem certo, não tem errado. Vamos falar um pouco da parte tech aqui dos projetos da Cyber Skies. Bom, essa parte é bem interessante, porque eu tenho uma visão de futuro que a gente possa descentralizar ainda mais os sistemas. Isso, mas essa hoje é a minha inquietação. não existe um jogo 100% dentro da blockchain. Vai rodar um jogo no Ethereum, tá bom. Vai. Exatamente. Nem com a ajuda do Vitalik. Hoje a gente tem, na nossa demo, né, no MVP que a gente está construindo, o processo... Gente, eu não sou desenvolvedora muito mesmo de multiplayer, tá? Tudo bem. Encontrar um desenvolvedor de multiplayer... E agradeço o Cris aí por estar com a gente demais nesse processo. Cris, peraí, Cris. Tamo aí. Valeu, Cris. Ele é muito responsa, ajuda a gente muito. Mas assim, tem o client, né? Que é a máquina do usuário. Ele vai comunicar com o nosso servidor. O Cris não gosta muito que fala onde que tá, porque já abre mais marcha, mas você vai conseguir ver lá. Ele está na Microsoft, né? Ele considera que esse é o mais seguro para o que a gente precisa, a nível também de necessidades. Esse client... Beto, de olho, hein?
Porque ele tá fazendo a AWS, então eu já tô aqui. Pois é, dá uma Já fico olhada. preocupado. Dá uma olhada. Ele falou, não vamos fazer na AWS, vamos de Microsoft. Beleza, Opa, corta. corta. Beleza. Então a gente está fazendo a AWS, o servidor ele comunica com uma API e essa API comunica com a blockchain. A gente antes, como eu falei, a gente mudou um pouco o tokenomics. Antes as moedas internas e tudo que você ganhava de XP dentro do jogo, a gente queria pôr na blockchain. Mas quando você Ai, que dor de começa, cabeça. Não dá. quando você começa a ver a dor de cabeça de desenvolver Dor um de jogo mais potente cabeça na blockchain, gigante. E para o usuário também, ter que confirmar a transação, mesmo numa E te Layer falar, 2. O usuário Tá não tá nem- nem não aí quer, pra isso. não quer, Pra isso ele não tá pô. nem aí. Ah, não sei, eu jogo Pegasus, cara, é um inferno aquele negócio, cara. Nossa senhora, toda hora sobe e confirma. Só cai load. Pois é. Quero fazer E um a negocinho, demora load. Não, eu tô falando Quero- exatamente isso, é nesse sentido. O usuário não quer isso. Não quer isso. Ah, não quero. Eu sou um louco do Pegasus, eu não quero. você Crio um quer monte de fazer o quê? cavalo lá, é horrível. Eu tenho certeza que você quer fazer o quê? Você quer transacionar. No momento que você quer... Quiser você tirar, tira do, sacar. Você tira do ecossistema. Ixi, exato. Acabou. Exato. E é uma moeda que ainda não tem liquidez, então por que tá... Tipo, eu queria fazer assim, um processo que a gente conseguisse garantir para o usuário que tipo, o level dele tá na blockchain, sabe? Mas assim, vamos ver mais para frente. Mas o que tá na blockchain, assim, o que o usuário vai ter de comunicação são os NFTs e o que ele ganha de premiação mesmo. Então, o que ele ganhar de token de governança no ranking, ele vai transacionar. A produção do mint lá dos itens para ele montar os seus aviões vai estar na blockchain. O resto tá no servidor. E é isso, gente. Porque Essa é um é a realidade jogo, atual. assim, igual eu falei, se você fazer um GameFi, que você consegue rodar isso tudo no browser bonitinho, tudo na blockchain, e o que tem ali é só uma interface, né, um front, com os aviãozinhos ali, qualquer coisa, igual o CryptoPlanes, você não precisa de muita coisa. Não. Mas o game, você tem um level 3D, que você vai entrar em primeira pessoa, a gente está fazendo para realidade virtual também. Como? Era sabe? esse meu ponto. Vocês estão se propondo, ambos os projetos, eu já conheci um pouco mais o universo, estou conhecendo mais o Cyber Skies agora, se propõem a ter qualidade, usabilidade, diversão. Sim. Gente, Exatamente. hoje, se alguém me provar o contrário, tá tudo bem, ainda é impossível fazer isso rodando totalmente em blockchain. Não dá. Não tem. Uma vantagem do bear market é que os profissionais começam a voltar a trabalhar. Não sei se você sofreu isso muito, mas ano passado, quando a gente começou... O pessoal ganha dinheiro, Joga né? iate, O pessoal se começa a liga, ganhar dinheiro. cala a boca. Quem tá no mercado tá ganhando dinheiro. Só Exato. fica quem realmente é apaixonado. Não, assim, ó, Então, só pra concluir, e esse que é o ponto, porque na época a gente teve que fazer igual você fez, o onboard do Web3, os nossos desenvolvedores, e olha, a maioria ainda tá com a gente, eles estão ainda aprendendo muito de Web3, eles são muito bons na parte de jogos Total. Web2, mas ainda era um mundo novo. Agora, depois disso tudo aconteceu, o time de Web3 começou realmente a ser montado dentro do projeto, sabe? Porque o cenário muda. E o que eu falo assim, a gente é um jogo brasileiro, a gente não vendeu nenhum NFT, não que a gente não tentou, não vendeu, a gente não tentou vender ainda NFT, nem token, nem nada. A gente não buscou dinheiro da comunidade ainda. E assim, é tudo com recursos próprios de um investidor anjo que aportou pra gente. E cara, um time é caro manter. Opa! E olha só, os meus Nada. desenvolvedores, os meus É artistas, tranquilo, eles desenvolvedor é barato. eles gente. estão sempre recebendo propostas de Imagina, outros claro projetos que dos não. Estados Unidos que Zero vai pagar 10 assediado, vezes. exato. Pra Só trabalhar que- de casa. É, os nossos também pô, trabalham de eu até casa, falo, eu mas falo assim, cara, a Wildlife, já conversei com eles. Monstros. monstros, Monstros. não paro de tentar me levar meu negócio. Eu falo com o Arthur, eu falo, Arthur, porra, eu sei que não é você. Arthur. Eu sei que não é você, tá ligado? Mas caralho, segura 6 meses, mano. Deixa o cara trabalhar, pô. Porra, 6 meses, cara. Você chegou oferecendo 4 vezes é duro, que ele chega em dólar, né? E o que você construiu com o seu time para mitigar? Não é Eles- todos mitigar o eles fazem risco. parte, né? São sócios. Para mim, eles fazem parte, mas uma coisa que a gente tem um advisor da parte de startups que eu nunca tinha liderado um time na minha vida. Eu sempre trabalhei como founder de projetos, muito B2B, sabe? Mas um time, cara, isso é um aprendizado surreal. Lidar com várias pessoas Sim, diferentes. sim. E ele me deu um conselho lá no começo. Ele falou, você precisa criar uma cultura na sua startup. Eu falei, caramba, cultura, que abstrato, né? Mas hoje eu consigo entender o que é a nossa cultura. Nosso time é horizontal. Então, mesmo eu sendo founder, o Nicolas também, a gente trabalha, às vezes até mais, assim, número de Total. horas no dia a dia. A gente está em reunião o dia inteiro com o time, a gente se trata por igual, então não tem ali o gerente que vai mandar. Não, a gente é um time, a gente está fazendo isso junto, a opinião de todo mundo vale. E aí se criou um ambiente que as pessoas amam trabalhar. Eu posso falar porque é o feedback que eu presencial? recebo deles. É não, muito é online. Online. É o a gente Discord, teve é o mais nosso facilidade, escritório. A gente teve mais facilidade porque a gente decidiu fazer presencial. É, seu Aí, escritório pra aí, São Paulo, né? aí é hardcore, que encontrar o pessoal ainda presencialmente. Paulo? Não, é assim, ó, Legal. claro, tem que dar home office aí 1 ou 2 vezes por semana. Claro, né? claro. A Mas gente aí é também é uma coisa que 100% eu remoto. acredito. Eu também sempre fiz muito home office, mesmo antes da pandemia, inclusive sempre fui defensor.
Mas eu acho que quando você tá no ambiente físico, né? Sexta-feira tem Acelera. churrasco, pá, Acelera. a galera Acelera. Cria, mas Não, outra coisa, você puxar o ouvido do cara ali na hora, né? E outra, você vê a reação dele, você fala, essa pessoa reage a feedback bem. porque assim também, Essa gente. aqui não. Aí você tá no online, o cara tá lá com a câmera assim, desligada, não etc pode Pois e tal. essa tipo um cultura podcast. de pelo menos ligar a câmera, porque a expressão facial corporal, Diz tudo. ela vale muito mais do que as palavras. Diz tudo. Então, Diz tudo. esse contato atrapalha um pouco o processo. Mas o que a gente fez, assim, que a gente está fazendo, é eventos e encontros. O nosso time está, assim, a maior parte no Rio e em São Paulo. A gente deu uma festa lá no Rio, eu não sei se vocês foram no Blockchain Rio, mas a gente deu uma after party junto com a Dux. Que era... A Mané Metaverse. Eu ia, mas Eu eu também ia, tava não. enrolado. Mais de Todo mundo 500 falou super pessoas. bem. Teve uma Não, da eu transfer tava- da FTX, não foi? Não foi junto? Hã? Teve uma da transfer da FTX junto, se eu não me Acho que foi engano. um dia antes. Ah, porque eu fui na da transfer da FTX. não, É que a transfer nossa da foi no investidora. sábado. E, cara, eu conheci várias pessoas do meu time lá e é quase mágico, sabe? Você vê a pessoa Sim. presencialmente, até diferente do que você imaginou. Então, esse processo de criação de cultura, a gente cria realmente um porquê que não é só dos founders. Eu sempre passo essa visão para eles. Sabe? E Do você porquê que fazer eu o vou cara fazer. trabalhar online, remotamente, só no seu produto, é o desafio. E porra. volta para um ponto que eu sempre defendo, né? Projetos Web3 continua sendo empresas normais. É isso. Continua, é o mesmo processo, são as Aí a mesmas. galera acha que tudo em blockchain é descentralizado. É, tudo doido. Não, o pessoal acha que é o quê? Virou ali o Web3, no caso que você trouxe as buzzwords, né? Metaverso, né? Tudo. Cara, é só louco, descentralizado. Não, gente, é projeto normal, como qualquer outra coisa. Meta, Né? Processo, é método, Processo né? mesmo, feedback. cultura. Perfeito. Gente, a gente já tá aqui 1h30. Caramba. Vamos continuar. Vamos! Traz a cerveja, deixa a gente aqui. Não, pra gente caminhar pro final, infelizmente, com o I gigante, esse papo foi demais, vai render pra caramba. Eu queria pegar aqui considerações finais de vocês sobre mercado do Play to Earn, o que vocês quiserem trazer de considerações sobre cada um de vocês, os projetos e afins pra comunidade, dicas, inquietações, recomendações, o seu fechamento aqui, começando pela Bruna, depois o Gabi, depois o Isaac. Beleza. Bom, eu acho que, de forma resumida, eu acredito muito na Web3, apesar de tudo que a gente está passando aí, de tudo que aconteceu na parte dos jogos. Eu acho que o importante, assim, eu vou falar mais para os desenvolvedores, para quem está à frente em projetos, é a gente tentar ter essa responsabilidade de realmente fazer o onboard das pessoas, sabe? Porque eu falei, a minha premissa em relação ao Cyber Skies é ter um viés educativo para que as pessoas, por mais igual ele falou, de fazer o Pix. O Pix é uma parada que eu não gosto muito, já falei também no Blockchain Rio, mas eu não acho que está errado nem certo, só não é muito minha visão. Mas se a gente consegue fazer um onboard de uma pessoa que está na Web 2 que nem sabe o que é você ter posse de um ativo, que é ser seu, você não precisa ali de uma bandeira ou de um banco para você transferir valores, cara, isso é muito rico, isso é muito bonito. Quando eu conheci a blockchain e entendi realmente assim, essa estrutura, eu falei, cara, isso aqui é revolucionário. Então eu quero que as pessoas que usem o nosso jogo, que eu acho que os jogos são a porta assim, Sim. mais aberta para o onboard, tipo, DeFi, sabe? Agora um joguinho legal Sim. e tal, eu vou lá jogar, depois eu vou entender. Então, que a gente tem essa responsabilidade de que as pessoas que estão ali no nosso ecossistema realmente entendam o que a gente entendeu, porque talvez possa ser a oportunidade da vida delas de construir algo, de fazer parte de algo maior e deixar que o nosso público, que o público de vocês, construa isso com vocês também, de ter uma escuta ativa, sabe? Então, assim, é o que eu sempre falo, enquanto a gente puder facilitar o onboard, tipo, já teve caos no nosso projeto que, eu não vou ficar falando o nome, mas um usuário lá, ele queria participar e não estava funcionando o compartilhamento de tela no Discord dele. Eu fui lá, abri um Google Meet, compartilhei a tela e a gente ficou conversando. Legal. Então, a gente pode, claro que a escala aumentando fica mais difícil, mas ter Agora essa se viés. Sim, Vai ter que fazer isso com todo mundo. ter essa visão, sabe? De tipo, mano, venha para a Web3 e entenda que não é um mundo virtual, necessariamente, que não é um metaverso, que não, é mais uma você ter linguagem sua de carteira. desenvolvimento. Tipo, mas qual que é a premissa do Bitcoin? É a descentralização do que eu e você podemos transferir um para o outro. É peer-to-peer. Sem um intermediário. É o P2P. Total. Então, o jogo, ele pode... A gente tem um marketplace P2P que as pessoas transacionam, jogam, criam valor ali dentro e elas fazem aquilo entre elas, sabe? Então, não esqueçam o que é a Web3, assim, de verdade. E Até só pegando carona no que você tá falando, só pra fazer um complemento, eu vejo muito, né? Eu vi isso muito no evento que eu fui em Miami, lá em Palm Beach, o Permissionless, né? A Web3, ela é relativamente nova, mas já existe há alguns anos. E eu vi preconceito e chiitismo de algumas pessoas que estão há mais tempo na Web3, um preconceito com a pessoa que está desde 2019, desde 2020. Galera, se a gente começar com essa babaquice,
né? De você ser melhor ou pior, porque você tá antes, porque você chegou na Web3 há muito tempo. Você tem que se colocar à disposição para ensinar. Chegar antes te dá condição de você ensinar, de você colaborar. Mas você ter preconceito com alguém, não, porque você é muito Web2, não, porque você é centralizado. Brother, não entra nessa. Então, acho que esse só chiitismo afasta, né? só afasta as pessoas. Então, se você é assim, mude. Pô, eu digo mais, se eu sou um pouco mais grosseiro, eu acho que se a pessoa dá tanto tempo no Web3 e ela tá preocupada com isso, ela não ficou rica, você é burro, cara. Você não investiu. Você teve a oportunidade. Porque, cara, eu aprendi com o Web3 no final de 2020. Infelizmente. Se fosse 2016, eu tava muito mais rico. Exato. Porra, se você não teve essa oportunidade e você não viu, pô, meu amigo, fica na moral aí, tu já perdeu a oportunidade, tá ligado? Agora olha um pouquinho pra frente. Perfeito. E as suas considerações Cara, finais, minhas Gabi? considerações finais, mais uma vez, vou corroborar. Cara, nós em Universo também acreditamos muito nesse onboarding facilitado, seguro, educativo. A gente tem lives semanais toda quinta-feira, 6 horas da tarde. Eu, meu sócio, ou nosso head de economia, ou nosso head de criação. Nós temos hoje um time que passa de 35 pessoas, é um time robusto. Legal. É um time caríssimo. É o nosso também. Caríssimo, vocês são caros. Desgraçado. Então a gente tem isso. A gente tem o primeiro projeto do mundo a ter contato via WhatsApp. Então a gente tem o WhatsApp Business. Se você não sabe abrir sua MetaMask, se você não sabe comprar Olha que um legal. NFT, Massa. entre em contato. Demais. Claro, você passa pelo robô. Porque o robô ele vai indicar qual caminho você tem que seguir, mas logo depois de falar com o robô, você vai falar com uma pessoa real, que inclusive vai dentro do nosso escritório. Se pedir, pode pedir uma foto comigo, eu vou estar lá. Legal. A gente manda foto. Então, a gente tem esse WhatsApp Business pra ajudar. E é o que a gente acredita, cara. Eu acredito que assim, eu vou ser ousado. De 5 a 10 anos, todos os jogos vão ser em blockchain. Vão ser play to earn? Não. Nem deu tempo de entrar nesse assunto. Não. Eu queria tanto entrar. futuro, Mas né? eu fiz aqui. Mas usa na consideração, usa nas considerações. Fiz aqui na consideração, porque vão ser play to earn? Não. Eles vão ser baseados em blockchain. Vão te permitir ser dono do seu negócio e você poder vender mais caro ou mais barato, porque esse é o mercado que manda, no futuro. Você vai poder sair do jogo assim como você vai poder entrar. Isso é o que eu acredito. Vão ser play to earn? Não. Play to earn vão ser alguns, é uma característica de jogo. Mas todos eles vão ser. Então, cara, eu acredito fielmente nisso. A gente vem trabalhando fortemente nisso. É impossível você garantir sucesso, mas eu tô aqui também com uma pessoa que claramente está fazendo um trabalho legítimo. Eu acho que isso é o que você precisa esperar hoje das startups, das desenvolvedoras que estão atuando dentro do mercado. É isso que você precisa analisar. Eu falo que nós trazemos 3 soluções, que são soluções muito parecidas com o que você traz. Nós temos um produto verdadeiro. Sim. 2, nós temos um time que você pode pesquisar. Você pode entrar no nosso LinkedIn e ver absolutamente todo mundo que trabalha na nossa empresa. Massa. No Nosso LinkedIn também. chama Take4Games, né? Que é o nome da Sim. desenvolvedora. 3, nós temos um modelo econômico que ele foi desenvolvido para o longo prazo. Não vou entrar aqui em esquema. Esquema a gente sabe. Sim. Mas tem jogos que foram legítimos e que ele talvez não tenha um modelo econômico para o longo prazo. Nós estamos preocupados com isso desde o dia 1. Então, cara, é impossível comprometer sucesso, mas a gente compromete dedicação e entrega. Exatamente. Né? Então, assim, isso é uma coisa que está faltando no mercado mundial, não é no Brasil. A gente não quer trazer essa síndrome do vira-lata. Está faltando no mercado mundial e nós esperamos que o Brasil lidere essa próxima fase. E a gente tem visto muita coisa dentro do Brasil. E pra gente, eu acho que vocês também devem ter tido oportunidade, você estava na Europa, deve ter ido a vários eventos lá. Sei que vocês também podem ter ido. A gente vê muito, a galera tá bullish pra ir pro Brasil. A galera quer vir pro Brasil. Sim. E eles vêm. A nossa qualidade do nosso desenvolvedor é superior à do mundo. O brasileiro, ele tem facilidade pra lidar com a adversidade, cara. Os outros desenvolvedores, eles são assim, pô, ele encontra um problema, travado. O brasileiro, ele tem esse Criativo. negócio. Dá o ele jeito, é se diferente. adapta, Dá o acha a jeito solução. dele. É. Então, cara, estamos aqui pra isso, vamos desenvolver a nível de longo prazo, estamos pro futuro. Pra gente é indiferente se vai lançar rápido ou devagar, a gente vai chegar É lá. isso. Animal. É isso. Demais. Isacão? Eu vou continuar no papo de onboarding, né? Mas só que diferente, né? Olhando muito mais pro macro, né? E escutar vocês fortalece mais minha tese que toda essa grande plataforma, né? Que é o mercado de games, vai ser o principal transformador, né? E o principal ativo para ser esse onboard das pessoas para todo esse ecossistema de Web3. Sim. Né? Então isso vai ser muito simples. A próxima geração está chegando com muita força. Né? Essa geração que está chegando é altamente propensa a jogar, a estar ativa socialmente. Então, tipo, toda essa conversa que a gente teve, né? Então imagina, nossa, é complexo entrar em cripto Web3, é difícil. Para essa pessoa não vai ser. Por quê? Porque ela vai estar nesses projetos, ela vai estar navegando por isso. Então, vou falar com o investidor, né? Então, fiquem de olho nesses projetos. Fiquem de olho nesse mercado, né? É um mercado que já fatura alguns bilhões no mundo inteiro. Então, tô juntando Web 2 e Web 3. Mercado de games, 192 bilhões de dólares esse ano. Exatamente, estava na minha apresentação semana passada. Esse número aí. Então, olhem para esse mercado, né? E olhem como
né, fator de transformação dentro do ecossistema, tá bom? É só isso. Continue olhando que não é um secar da vida, não é isso que vai afundar esse mercado. Todo o mercado vai ser transformado. Sim. Pô, é animal, galera. Eu acho que o meu recado eu já acabei dando, intermediando aqui o comentário que a Bruna tinha feito. Eu acho que a gente tem que construir comunidade. Eu acredito muito que games e o Play to Earn, todo esse ecossistema ao redor, fortalece isso, corroborando com o Isaac também. E mais do que isso, gostaria de agradecer os nossos convidados. Que papo incrível. Nossa, Obrigada. se você chegou até aqui, eu tenho certeza que deve estar, com a cabeça explodindo. Especialista ou não de Web3. Estudiosos, porra. Nós somos Estudiosos estudiosos de Web3. Uma pessoa que tá assistindo aqui, pô. Vou ser sincero. 2 anos atrás eu tava nessa posição, cara. Pois é, não é muito tempo. Eu também, eu também. Pois é. Eu não tô em blockchain desde 2012. Não tô. Pois é. Pois E se é. avalia o que você sabia 3 meses atrás, você vê o tanto que você tá aprendendo. E a ideia é que a cada 3 meses você olha pra trás e fala, caramba. É isso. E eu vou retornar Tem uma coisa que eu coisa falei nova. lá no início, cara. A gente não sabe pra onde a gente vai ainda. É isso. Porra, você que tá assistindo aí, você pode desenvolver um negócio daqui a 6 meses que vai mudar o mundo, porra. É Como isso. assim, cara? É isso. Que oportunidade é essa? E aí, só pra terminar o negócio que você tinha falado, cara, 10 anos atrás ninguém conseguia investir em bolsa. Pois é. Era impossível. Pois é. Agora é fácil. Pois é. Então agora não é tão fácil investir em cripto. Daqui a 10 anos vai ser... Vai mudar aí o Vai estar no sangue, vai estar a criança no iPad, vai estar mexendo, vai estar conseguindo fazer. Certeza. E, gente, é isso. Acho que humildade. Acho que é a palavra-chave pra gente construir uma comunidade forte, consistente, que colabora, que se ajuda, que conversa. Então, meu recado final é esse. De novo, gostou? Assistiu? Achou útil? Compartilha, divulga, evangeliza junto com a gente. Se inscreve no canal Se aí. inscreve no Deixa o canal. like. A gente investe tempo, a gente investe carinho, amor, A dedicação. gente vai responder os comentários. Vamos responder os comentários. E é isso, galera. Então, muito obrigado a todos. Fechamos aqui mais um episódio do nosso Web3Cast Expert Play to Earn. Valeu, Obrigado, pessoal. até a próxima e a gente vê vocês na web. Foi todo mundo Esse assim. capitão.